É isso aí, pessoal. Estamos aqui no Poderoso Pod, mais um episódio especial para você, para apresentar a corrida daqueles que buscam o pronome de Vossa Excelência. E eu estou aqui com um pré-candidato à Prefeitura de Gurupi ao cargo do Executivo Municipal. Vocês com certeza já devem conhecer. Estou diante de Cristiano Pisoni. Boa noite, querido, Rogério. seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui no estúdio. Um estúdio bacana, por sinal, né? Obrigado. Bem eclético, bacana pra caramba. Obrigado por me receber. Aos nossos telespectadores aí, nós vamos ter uma oportunidade de conhecer um pouco do Cristiano, do pré-candidato, do que a gente pensa para escrever a história de Gurupi. É isso aí. Você vem de uma família com nome forte dentro da cidade desde muito tempo. Você viu que no começo da apresentação eu dei uma travadinha e pensei e lembrei de quem? Quase que eu te chamei de quê? De Teovino, de né? Teovino Pisoni. Porque é uma família de nome forte, né? Ele já vem também dessa lida política, né? Você já tem um legado de grandes empresários dentro da família, você já herda isso também. E eu creio que você recebe aí tanto uma injeção de muito conhecimento nessa área de administração, de gestão, e com certeza eu já imagino que você deva trazer essa experiência para dentro daquilo que você quer apresentar para os munícipes de Gurupi, concorda? Concordo. Eu tenho muita experiência na gestão privada, né? E o pessoal fala assim, a pública é muito diferente, você não vai se adequar. Meu pai gera o sistema FEComércio, que é um gestor público, porque você mexe com verbas públicas, né, de sindicatos, de federações. Então, ela é regida pelo Tribunal de Contas. Então, a experiência de família a gente tem no setor. Então, o fato de você sair do público para o privado, do privado para o público, a sua gestão, independente de qualquer uma, ela é administrativa. Você tem que ser um gestor público. Um gestor privado, ele gere problemas, ele administra, ele resolve. Então, isso aí a gente tem de família. Quando o senhor toca num assunto sobre a FEComércio, né, é um sistema grande, faz parte do sistema S, salvo engano. E eu me lembro de uma coisa, quando eu vejo o seu perfil empresarial adentrando nessa corrida, né, a futura corrida eleitoral, para tentar esse cargo, eu me lembro de um nome antigo, o Emerson Fonseca. Grande empresário. Quando deu aquela virada de chave dentro da política de Gurupi, há de concordar comigo, Emerson Fonseca vinha com um porte forte para a política, porque ele tinha um perfil empresarial muito forte. Só que surge lá, não sei da onde, um homem com uma figura muito popular e forte e rouba esse sonho do Emerson Fonseca de ser futuro prefeito de Gurupi, porque ele vinha com uma popularidade muito gigante. Hoje, quando eu vejo o seu perfil adentrar dentro dessa corrida eleitoral para tentar o cargo do executivo, me parece que as coisas começam a acontecer de novo. Um perfil forte se apresenta, empresarial, vem dessa linhagem de grandes empresas, gestor de muitas empresas e todas as empresas com sucesso, ou seja, vem com uma proposta boa. Porém, parece que a história se repete. Surge um homem também com uma popularidade muito alta, né, aclamado. Como que você faz essa leitura para entregar realmente aquilo que, quando o Gurupi queria um empresário, não teve a chance e agora tem de novo a chance de poder escolher um empresário, mas tem novamente uma figura popular para você concorrer com ela. Bom. Como fica isso? Posso tocar em nomes? Pode. Eduardo Fortes é um nome aclamado dentro de Gurupi, popularmente. Como agora que você faz essa leitura? Vamos começar por partes. Fica à vontade.
Se me comparar a Emerson Fonseca, eu me sinto lisonjeado. Exato, Porque concordo. um empresário visionário, né? O que Emerson Fonseca fez na década de 80 e 90 aqui no Tocantins, poucos empresários foram capazes de fazer. Então é um cara acima do tempo dele. Gurupi teve gestores populares como João Cruz, na época de Emerson Fonseca. Nós tivemos outros empresários que também tentaram a vida pública e não conseguiram. O Jaime Xavier da Teto, o Lúcio Guimarães, da Guimarães e Terra. E agora, e aí nós passamos um tempo, um vácuo político aí, sem empresários no setor. Por que Cristiano Pisoni quer entrar agora para administrar a cidade? Sendo que você tem um fenômeno popular. Na realidade, nós temos duas pessoas populares. Josi é popular, né, filho de Jacinto. Exato. E Eduardo Fortes, popular, né? Mas eu acho que, aliás, eu tenho certeza que Gurupi precisa mudar o cenário dela, administrativamente. Tivemos cidades que tiveram empresários e mudaram de patamar. Palmas aconteceu isso, né, com a Masta. Araguaína aconteceu isso com Dimas. Porto tá vivendo isso com Ronison. Tá vivendo isso em Paraíso com Celcinho. Todas as cidades, quando você olha que Gurupi cresce. Mas quando você compara com nossos pares no Tocantins, eles estão correndo e nós estamos se arrastando. Então nós precisamos mudar essa visão. Nós precisamos de alguém que tenha administração na prefeitura, que seja gestor, que tenha capacidade política de administrar. Se você comparar quem tem capacidade política de administrar, você tem que comparar o que já foi feito na vida. Quem já gerou emprego, quem já empreendeu, quem já criou, quem é resolvedor de problema na vida, né? Eu sou resolvedor de problema das minhas empresas. Eu sou um gestor privado. E eu enxergo que o público precisa muito dessa gestão. Gurupi hoje precisa mudar de patamar. Para mudar de patamar, nós temos que mudar o que nós temos. Nós estamos tendo políticos que são populares, né? Nós precisamos de alguém que entre na política, que seja administrativo, que seja gestor, que gira a coisa pública da melhor maneira possível. Eu tenho capacidade de fazer isso. Eu quero colocar isso à disposição da população. E a população vai ter capacidade de escolher depois de um vácuo político muito grande. Lá atrás, talvez a população não tinha tanto discernimento para escolher. Agora a gente já tem. Você vê que a população já avalia melhor o voto, ela analisa as questões, a capacidade da pessoa tem de gerir. Então eu acho que essa capacidade de fazer a gestão eu tenho. E a população agora vai ter capacidade de escolher entre os currículos que ela tem para poder administrar a cidade. A gente vive eventos cíclicos. Só que de tempos em tempos, esses eventos que são repetitivos, que acontecem no meio da sociedade, quiçá em época de eleições, na hora de ver qual candidato é melhor para ela, algumas coisas se repetem, só que eles vão perdendo a sua força. Concorda? Concordo. Você vai vendo que vai tendo um alavancar de consciência. As pessoas vão evoluindo a sua consciência, vão começando a entender que aquele tipo de comportamento, na verdade, prejudica elas. Como você tem um perfil muito empresarial, de gestão e tudo mais, como você avalia a questão do setor industrial dentro de Gurupi hoje? Como você buscaria empresas, parcerias e que tipo de comércio você traria para dentro de Gurupi para fomentar mais ainda o comércio dentro de Gurupi? Comércio de Gurupi é conhecido como uma cidade comercial, abastece toda a região sul. Concordo. Então, para você trazer empresas para Gurupi, o que você precisa fazer? Fazer estrutura. O empresário chega em Gurupi, ele olha se tem, no distrito industrial, se está organizado, se não está. Se o distrito industrial tem energia suficiente, se tem estrutura suficiente, se na cidade tem mão de obra capaz para poder atender a indústria dele, né? Se você tem um transporte público que atenda o distrito industrial para levar funcionários, se você tem uma rede de saúde que atenda o funcionário na cidade dele, se você consegue ter habitações populares para atender um público que vai chegar para atender uma nova indústria. Então, a prefeitura tem que fazer o quê? Colocar estrutura básica para você desenvolver esses empresários. Se você não tem essa estrutura, não adianta você prometer mundos e fundos que o cara não vai vir. Ele não vai chegar aqui e botar 10, 20, 30 milhões numa indústria se você não tem estrutura física na cidade já montada. Então a estrutura física precisa chegar primeiro e as condições de trabalho precisam estar lá. Se você não tem isso, não adianta você vender sonhos aí, que eu ouço muito em campanhas todo ano, a pessoa falar assim, não,
vamos trazer indústrias, vamos gerar empregos. Setor público faz estrutura para que empresas venham e gerem empregos. Setor público não vai gerar empregos do nada, não vai criar isso do nada. Um empresário só vem se tiver estrutura. Se não tiver estrutura, ele não vai vir, ele vai avaliar, ele vai chegar e vai colocar na balança Gurupi, Paraíso, Araguaína, e vai olhar qual cidade que tem mais suporte disso aí. Se não tiver estrutura, não vai. Verdade. Então, o gestor público tem que fazer a estrutura do negócio. Né? Nossa parte agro tem desenvolvido muito. Então, o que nós precisamos fazer? Dar suporte para esse pessoal montar as indústrias. Então, é isso que precisa fazer em Gurupi. Gurupi, eu percebo que o Gurupi ele já era para estar maior do que está. A gente tem o Fundo de Participação Municipal, inclusive eu até já cheguei a tocar nesse assunto aqui, porque eu tenho percebido que o aumento da nossa população, ele não tem se dado porque muita gente não tem ficado em Gurupi. Por quê? Eu percebo, talvez eu possa estar errado, que a gente tem um comércio um pouco fragilizado pela busca da mão de obra e não tem. Outros setores que chegam na cidade não conseguem achar mão de obra qualificada. Ou seja, a gente tem um polo estudantil, um polo universitário, onde de tempos em tempos está despejando formados dentro da nossa praça, porém eles não ficam aqui. 2025, caso o senhor seja eleito, como o senhor resolve esse problema e aumenta o fundo de participação municipal? Você só vai aumentar o fundo de participação municipal se você aumentar a população, certo? Aumentar faturamento na cidade, renda per capita. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, Gurupi é uma cidade cara para se morar de aluguel. Você precisa ter habitação. Uns falam em déficit habitacional de 4.000 casas, 5.000 moradias, né? Quanto tempo faz que a gente não tem casas populares no município? Isso é um problema. Nós precisamos ter casas populares, porque você tendo mais casas, você dá dignidade para quem vem para a cidade para trabalhar. Né? Como é que você gera mão de obra? Hoje o Gurupi tem mão de obra. Só que na grande massividade dela, ela é feminina. E ela está em casa. E ela não tem com quem deixar a criança para poder ir trabalhar. Os horários das creches não batem com o horário comercial. Verdade. Então, o que a gente precisa? Ampliar esse atendimento na parte de creches, dar o suporte para essa mulher poder trabalhar, né? A creche tem que abrir de manhã e fechar meia-noite. Né? Porque se você tem mão de obra para fazer um monte de coisa no município, você tem que dar condições para essa mulher deixar o menino dela na creche e que ela vá trabalhar. E aí você aumenta a mão de obra no município. Quem reclama de mão de obra hoje pode ter essa mão de obra lá. E ela consegue estudar. Se a creche for até meia-noite, ela consegue estudar à noite. Ela consegue fazer uma faculdade. Então, você tem que disponibilizar isso. Quem faz isso é o poder público. O poder público não cria, ele dá oportunidades. E as oportunidades você precisa criar. A mão de obra, o poder público não cria, mas ele dá oportunidades. Se ele tiver um conjunto habitacional novo saindo na cidade, você gera moradias. Se você tiver mais creches que funcionem e as que estão aí funcionar num horário mais estendido, você dá oportunidade para essa mulher trabalhar, para ela fazer cursos. E aí você tem que contar. Você tem entidades do Sistema S, como Sebrae, Senac, Sesc, o Sistema FIET com Senai, que podem fazer treinamentos. Mas você tem que fazer treinamentos porque o mercado está precisando. Então, quem tem que fazer isso aí é a indústria e comércio do município, que tem que buscar as alternativas para juntar a fome com a vontade de comer. Verdade. Então, isso aí é um trabalho que precisa ser desenvolvido. E aí você tem, quando você é gestor, você precisa ter pessoas capacitadas que enxerguem isso e busquem alternativas. Uma coisa você resolveu hoje. Uma coisa é você projetar um amanhã. Você colocar Gurupi daqui a 10 anos. Como é que eu quero o meu Gurupi daqui a 10 anos? Qual a infraestrutura que eu tenho que fazer para daqui a 10 anos o Gurupi está num outro patamar? Né? Quem conheceu Araguaína 15 anos atrás, 10 anos atrás e conhece hoje, é uma outra cidade. Isso se deu por motivo de quê? Por que Gurupi ficou para trás e Araguaína foi para frente? Gestão. Por que Paraíso conseguiu ir? Por que Palmas conseguiu ir? Porque elas tiveram a consciência de ter um gestor que colocou, não resolve o problema do hoje. Você projeta o futuro. O problema do hoje é obrigação. Então, os problemas de hoje você tem que resolver porque é gestão. E você tem que projetar o futuro. Você vem de uma família de um dos grandes fundadores do CTG, correto?
você vem de uma família tradicional. Porque, pelo que eu conheço de CTG, é o Centro de Tradição Gaúcha. Uma pessoa que tem a mentalidade voltada a proteger a tradição, né? E dentro desse aspecto, como é que você se identifica hoje dentro dessas correntes políticas? Um direita, um liberal, um de esquerda, um centro? E fica à vontade. Eu acho que o Brasil se radicalizou entre esquerda e direita. Polarizou, né? Polarizou. Mas todo governo que entra, as promessas são para sanar os mesmos problemas, né? É diminuir a desigualdade social, é gerar renda, gerar emprego. Isso direita e esquerda defende. Eu acho que essa polarização que se criou nos últimos anos está deturpando um pouco o cenário político. Eu acho que nós temos que centrar nas necessidades que nós precisamos solucionar. Nós temos os problemas que são intrínsecos da população e temos as ideologias de cada um. Cada um defende, respeito quem é de um lado, respeito quem é de outro. Mas os nossos problemas são gerais e normais a todos os dois lados. Só que as pessoas que elegem determinadas pessoas para representar elas estão preocupadas com essas ideologias, na verdade. Porque existe a preocupação com o cunho ideológico que tal partido leva, que aquela pessoa carrega com ela. Aquilo traz preocupação, porque querendo ou não, aquilo que está no mundo das ideologias, ele começa a se materializar. Então, obviamente, se eu estou falando de pessoas, do povo, então existe preocupação, porque quando começa a se materializar essas ideologias no meio da sociedade, você vê que tem o público que está em certo lado tem a rejeição. O público que está do outro lado carrega certas rejeições. Por isso que eu comecei ali falando sobre a questão da tradição, que tem uma tradição familiar. Por isso que eu perguntei qual é a linha que você segue. Não, eu acredito... Se identifica, na verdade. Eu acredito muito na família, Uhum. porque eu acredito que quando você tem passado, você consegue muito mais vislumbrar um futuro. Concordo. Então, meu pai sempre ensinou que família é a base de tudo que você tem. Ah, Cristiano, mas você não respeita... Não, eu respeito todo mundo, porque eu acho que todo mundo faz parte de uma sociedade. A sociedade tem vários lados. Eu tenho o meu lado que eu sigo, né? Familiar. Mas assim, o outro lado eu respeito. Por quê? Porque tem que ser respeitado. A ideologia que cada um escolheu. Concordo. Você pode ser o que você quiser, né? O meu direito vai até onde começa o seu direito. Concordo. Então isso aí é básico. Hoje em Gurupi, assim, você falava assim, eu mudo tal coisa. A primeira coisa que você olha assim e fala assim, eu mudaria isso aqui. A primeira coisa que eu colocar minha mão na massa para mudar, porque aqui eu mudo o sentido de Gurupi, coloco velocidade em tudo. A cidade cresce. Eu vou aqui. Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita em Gurupi é você formar um gabinete que tenha pessoas técnicas e vislumbre a mesma ideia que você tem. Qual o problema que eu vejo em muitas gestões? Você se elege vendendo seus cargos, loteando, negociando. E eu acho que isso aí não condiz com a gestão. Por quê? Normalmente, alguém vai te indicar alguém que não serviria para ali. E você tem que engolir porque você fez um acordo. Gestão se faz com pessoas competentes e sérias, que você escolhe. Quando chega alguém que descarregou lá de cima para baixo, você sabe como é que é e vem. Então, assim, primeira coisa é você formar um gabinete que seja responsável, que seja gurupiense, que goste da cidade, Exato. que entenda, que viveu o Gurupi, que participou dos carnavais de Gurupi, que participou dos campinhos de terra de Gurupi, que participou do comércio, que participou da Unig, da Fafic lá atrás. Alguém que participou disso aí, que entenda Gurupi, que sonhe com um Gurupi diferente. Eu acho que é o primeiro ponto. Nós temos capacidade de ter pessoas que são capazes, que são gestores, que podem ser secretários de pasta acima da média. Só que nós temos que se dar a oportunidade e fazer trabalhar da forma correta. Eu acho que está na hora de Gurupi botar um ponto final em muita coisa que acontece. Então, a primeira coisa é o gabinete. Pessoas daqui, de Gurupi, que pensam Gurupi como gurupienses. Eu não sou gurupiense de nascimento, eu sou de coração. Cheguei aqui há 40 anos atrás, quando era Goiás ainda. Então, ver Gurupi do jeito que tá, como é que tava, como é que tá hoje, e como é que ela pode ser quando você vislumbra outras cidades, Exato. é o que me impulsiona para entrar na política, para falar assim, eu posso fazer a diferença lá dentro. Você respondeu o que eu tinha em mente em perguntar. Assim, o que te motivou a entrar nessa corrida, porque realmente eu faço essa mesma leitura, Cristiano. Tem outras cidades, gente até menores que Gurupi, com bem mais desenvolvimento.
E aí eu fico pensando onde é que está o erro, onde Gurupi erra tanto para não crescer. Gurupi ele tem potencial para crescer horizontalmente, tem potencial para crescer verticalmente. A gente não tem pessoas interessadas em fazer prédios em Gurupi. A gente, quando fala do crescimento vertical, a gente tem os problemas de lotes que ainda não têm os seus registros, lotes que ainda não estão legalizados. Como que o Cristiano Pisoni pensa em relação ao crescimento vertical da cidade, a expansão horizontal da cidade, como que faz para a questão legalizar os vários loteamentos que existem em Gurupi e não são legalizados? Eu acho que a parte da legalização parte do município chegar no Ministério na parte eleitoral. Tem uma regularização fundiária no Tocantins Grande, eu acho, se eu não me engano, é o Wellington, que é o juiz que está nessa comarca. E eu conversei com ele no aeroporto por uma casa, esse dia eu cruzei com ele no aeroporto, e ele falou bem assim, vou entregar umas escrituras lá em Gurupi. Olha só. A gente pode ir lá se encontrar e tal. Então, que bacana, eu tô com essa regularização fundiária do estado e tal. E ele falou assim, nós estamos fazendo um mutirão para resolver muitos problemas. E aí, quem tem que fazer isso aí é o poder público que tem que atiçar. É o poder público que tem que querer resolver isso aí. Porque quando o público não quer, ele não faz. Quando ele não quer resolver um problema, ele simplesmente joga pro outro e fala assim, não, isso não é comigo. A gestão não é minha. E vou te dar um exemplo simples aqui. Nós temos um hospital que tem 13, 14 anos que está em construção e não inaugura. Quer dizer, inaugurar ele já foi inaugurado 2 vezes, quem sabe na terceira a gente vai. Então, se você tem um problema na sua cidade, embora não seja seu problema da sua gestão, você tem que pega um ônibus, bota os vereadores dentro, pega os deputados daqui da região, bota dentro, chega lá no governador e aí, chefe, vamos resolver um problema que eu tenho lá. Eu preciso desse hospital aqui resolvido. Porque você não pode ficar fazendo, não, nós temos um hospital, vai ser inaugurado de novo na próxima campanha. Não dá. A população, esse hospital que tem hoje em Gurupi é o mesmo de 30, 40 anos atrás. A população saiu de 40 mil habitantes para 90 e poucos mil habitantes e nós estamos com o mesmo hospital. Quer dizer, a dimensão mudou. Exato. Concordo. Aí você quer crescer, se você não tem base para crescer, não tem como. Se você não tem uma saúde que atenda, um empresário que vai colocar uma indústria aqui, ele vai falar assim, vamos, funcionário meu que quando tiver um acidente de trabalho, vai lá pro regional e fica lá 3 meses esperando uma cirurgia eletiva, não dá. Eu imagino que os grandes projetos para Gurupi que possam acontecer, eu acho que eles não se viabilizam se realmente não pensar em um aeroporto. Primeiro ponto. Segundo, que eu penso, Gurupi ele tem uma capacidade de crescimento enorme. Eu creio que o que te impulsiona é o trampolim que te joga para dentro dessa corrida, é ver o aspecto Gurupi com potencial grande e ele não explorar os seus potenciais. Mas como você pensa em resolver essa questão do aeroporto de Gurupi de forma certa, para não ser só uma promessa, uma fala dentro da corrida, porque realmente isso é essencial para Gurupi. Sem isso eu não vejo uma pessoa interessada em construir prédios em Gurupi, por exemplo. Não é nem só prédios. Eu acho que os investidores que vêm para indústrias, que vêm até para agropecuária em si, o cara quer um aeroporto que você consiga fazer deslocamento, tanto de gente, né, gerentes, treinamento e tal. O que eu enxergo hoje no aeroporto de Gurupi? A Infraero assumiu, né? Um monte de gente achando ruim. Para te falar a verdade, eu não sei. Eu não tenho a solução imediata para isso, mas eu tenho algumas sugestões. A gente sabe que você tem que, para fomentar isso aí, o município, a indústria e comércio do estado, eles precisam bancar um pouco desse custo inicial para você criar demanda. Dividir os gastos de poltronas, né? A empresa aérea, vem aqui, né? Nós vamos te comprar aqui, vamos te garantir 50%, 60% dos assentos. Boa. Você vendeu 60% dos assentos, beleza, nós não bancamos nada. Você não vendeu, o município banca um pedaço, a indústria e comércio do estado, que é interessado em fazer os municípios crescer, banca outro pedaço. Fiet e Fecomércio podem entrar nesse circuito aí, mas o gestor precisa dar a ideia da coisa acontecer. Quem tem que fazer acontecer é o gestor. Eu também acredito nessa mesma ideia. Então o gestor vai lá e fala assim, quantos assentos você precisa para botar um voo lá? Que não seja diário, né? Vamos fazer um voo 3 vezes por semana. Vamos começar
esse negócio. E aí você começa esse negócio e dá a oportunidade para a companhia aérea vir com parte daquilo ali bancado pelo público. E aí você, quando você criar a demanda em escala, o poder público saiu e você criou um processo novo na cidade. Mas isso aí tem que ser provocado. Tem que ter a coragem de ir lá e fazer. Né? Todo gestor reclama, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Pô, a empresa também a gente não tem dinheiro toda hora. E a gente se reinventa, a gente administra. Nem sempre as vacas gordas estão presentes no mercado. Exato. Tem hora que você passa lá embaixo, tem crises. Né? Nós tivemos um Covid aí, e foi, né, para dar uma limpada na praça de todo mundo aí, né, que teve que se reinventar. Concordo. Comércio fechado, sem gerar renda, né, as pessoas tendo que vender para poder sobreviver. Então, assim, nós convivemos com isso. Conviver com pouco, saber gerar, saber gerir. Quando você tem pouco, é saber reinventar, fazer as coisas. Quando você tem poucos limões, você tem que fazer a limonada. Exato, né? Concordo. Você tem que fazer isso acontecer. Hoje, como você pensa em relação, tivemos uma forte chuva esses dias. Você viu como ficou a cidade? Hoje? Totalmente alagada, acima da canela um pouco, dando alguns pontos da cidade. E esse é um tipo de serviço que geralmente muitos gestores não se propõem a fazer. Porque ninguém vê. O que ninguém vê não dá voto. Mas isso é essencial para a cidade. Esse tipo, nessa parte da gestão da cidade, você se comprometeria a realmente resolver e sanar esses problemas de Gurupi? Primeira coisa que você precisa fazer é juntar um corpo técnico. O que nós precisamos fazer para resolver Gurupi? Nós temos esse problema. Chama a sociedade civil para participar. Nós temos esses problemas aqui para sanar. Beleza. Esse é o plano de Gurupi. Se o prefeito for o Cristiano no primeiro mandato, se for a Josi, se for o Eduardo, não importa. Isso aqui nós temos que solucionar. Temos que buscar recursos e fazer isso aqui. Solucionar os problemas de Gurupi. Porque não adianta, muda um gestor, muda o planejamento, muda tudo. Muda tudo, não dá continuidade. Gurupi tem os problemas que Gurupi tem e precisa ser resolvido. Hoje nós temos 2 córregos, Gurupi tem cortado por 2 córregos. Exato. Né? Então você tem que fazer a canalização. Araguaína fez isso. Como que a Araguaína fez isso? Buscou recursos do Banco Internacional, mostrou que podia expandir a cidade, e daquilo ali, daquela parte feia de Araguaína, se tornou um cartão postal de Araguaína. Quem que fez isso aí? O gestor. Então o gestor tem que vislumbrar, né? Nós estamos, o saudoso Tadeu Gonçalves, né? Que foi eleito sem ter votos, mas foi o cara que foi lá e abriu o Mutuca. Foi o primeiro que fez, não, depois mais pra frente nós vamos resolver isso aí. Nós vamos fazer. Ser impopular, mas olhar para o bem comum, é uma capacidade que o gestor tem que ter. E poucos gestores têm. Por quê? Desagradar alguém é ruim para a política. Para o gestor isso não é ruim. Para mim, na minha empresa, não é ruim. Por quê? Eu tenho que pensar no bem comum de todo mundo. Você acredita que eu tenho uma mágoa do Tadeu até hoje? O que o Tadeu te fez? Ele me fazia ir pra escola com uniforme com abóbora. Aquilo me dava uma raiva. Que cor feia era aquela. Tadeu fazia isso, eu ficava num ódio tão grande. Pintou a cidade inteira com abóbora, você lembra? Falei, meu Deus, que cor feia, cara. Vários gestores deram sua participação no município. Mas ninguém pensou num futuro para Gurupi com infraestrutura. Nós precisamos pensar. Porque, Cristiano, a gente veio de uma política, a gente veio de uma leva, de uma época. O Gurupi, ele herdou muito isso dessa época, que era assim, pegava-se o mandato, aí usava aquelas velhas táticas políticas. Enquanto estava nos seus 2 primeiros anos de mandato, até 3, atacava a gestão antiga. Apontava o erro aqui, apontava o erro ali, passava um ano. Apontava aqui, apontava ali, passava 2 anos. Quando dava no último ano, contratava uma rinca de gente para pintar os meio-fio da cidade de Gurupi. Aí você via todo mundo com a brocha, pintando de branco os meio-fio de Gurupi e varrendo toda hora, deixando limpinho para dar o aspecto de cidade limpa. Eu lembro que eu passei por várias gestões acontecendo isso em Gurupi. Essa velha política de Gurupi, ela precisa acabar. A pessoa precisa colocar a mão na massa dentro do seu primeiro mandato, ali no primeiro ano, fazer as coisas acontecer, dar continuidade às coisas realmente boas que já estavam da gestão passada, porque senão a cidade não evolui. Ou seja, é simplesmente uma vontade eleitoreira ali de tentar enganar o povo 24 horas. Cristiano Pisoni
ele chega com uma proposta de boa gestão, uma proposta eu consigo gerir a cidade. Pois bem, será que esse foi o trampolim para colocar Cristiano Pisoni a concorrer diretamente ao cargo de gestor municipal de Gurupi? Foi isso que te motiva a pular as etapas? Porque Cristiano Pisoni não foi vereador. Cristiano Pisoni não foi deputado. Cristiano Pisoni entra direto como prefeito. Como se explica isso? O que te move a fazer isso? Essa é a verdade. Nós estamos falando de... você falou de cargos de parlamento. Sim. Né? De prefeitura é gestão. Exato. Então, o gestor, ele não precisa passar pelo parlamento para poder ser um gestor. Um administrador que vai administrar a cidade, que vai gerir a cidade, eu não preciso passar por um parlamento para saber gerir uma cidade. Eu tenho que ter gestão no meu currículo. Eu tenho que ter gerido alguma coisa, né? Eu tenho empresas que eu sou gerente, que eu sou administrador, que eu sou proprietário. Quantas empresas? No grupo todo, nós estamos em torno de 7, 8 empresas. Eu estou na gestão aí de 3, 4. Né? Para Gurupi, você pensa em que tipo de indústria, empresas para trazer para cá? Nós somos muito ligados ao agro. O né? agro é forte. Uma indústria, para vir, ela tem que ter matéria-prima. Né? Então, a gente já tem um frigorífico, você poderia pegar os subprodutos disso aí para fazer. Você tem a parte de milho, de soja, né, de arroz. Então, é basicamente em cima disso aí que eu acho que desenvolve uma indústria, né, de grande capacidade. Então, eu acho que é por aí que o Gurupi tem que buscar crescer em cima dessa leva. Lógico, quando você começar a trazer isso aí, você traz outros serviços, acaba rabo. Você fomentaria mais ainda esse tipo de comércio? Porque hoje em Gurupi a gente vê Agro 360 pegando corpo, né? Pegando grandeza. Já tá grande, na verdade. Tem a Farm Day do Vônei do Fazendão também aí entrando nessa... Todas as dois ligados no agronegócio. Do agro. Então você mostra que o agronegócio é a base da nossa economia. Se o agro vai bem, você melhora a nossa economia. Se o agro vai mal, você tem uma raspada de barriga lá embaixo. Então, assim, o agro hoje precisa de quê? Condições para trabalhar. Então, as poucas estradas, o Gurupi é um município pequeno, tem poucas estradas. Então, você tem que estar com elas bacana, sem problema. Então, você tem que ter esse dimensionamento do que é importante para você. A parte do agro é importante? Eu tenho que fazer o quê? Tem que incentivar o quê? Buscar o quê? Então, é isso que você precisa fazer. Os pequenos produtores ficam onde, na sua visão? Como você fomentaria os pequenos produtores? Porque são os que mais sofrem, na verdade. Os pequenos produtores. Eu acho que os pequenos produtores, o município tem uma rede hoje de compra, né, para merenda escolar, para esse tipo de parte social de se fazer, e você consegue abarcar esses pequenos produtores todos nessa rede. Dentro do comércio interno da cidade, né? Do comércio interno da cidade. Nós temos problemas que são recorrentes, né, não é de hoje, de merenda escolar no município. Então, assim, dá para você, uma mão lavando a outra, construir um negócio bacana. Você tem que capacitar o pequeno produtor, o empresário local, para ele ser fornecedor da prefeitura, né? Ah, não, Cristiano, mas é difícil porque as licitações... Gente, a gente tem que adequar. Gurupi tem que ser para os gurupienses, né? Os fornecedores da prefeitura precisam ser gurupienses. Nós precisamos deixar nosso dinheiro fomentar aqui dentro. Quando o empresário de Gurupi ganha uma licitação, o dinheiro é investido aqui dentro. Quando o empresário de fora vem e leva uma licitação, o dinheiro vai para onde? Vai para fora do município. Exato. Então, isso aí nós precisamos fortalecer mais, nós precisamos azeitar mais essa relação. Então, quem se preocupar mais com isso, de fazer esse produtor conseguir entregar mais para o município sai ganhando que os produtos são mais frescos, são melhores, você vai ter uma alimentação melhor dentro do município e você vai conseguir fazer com que esses produtores... E aí, não, mas é difícil porque não tem documentação. Quem tem que fazer isso é o gestor público. Ei, secretário de Agricultura e de Indústria e Comércio, vamos regularizar esse pessoal aí. E botar para fazer. Não é simplesmente falar da boca para fora, é botar para fazer, entregar resultado. Quando você entrega resultado, você soluciona o problema da população. Muito bom. É uma coisa que a gente precisa fazer muito, entregar resultado. No Gurupi não precisa... você tem postos de saúde, né, em quase todos os cantos da cidade. Você tem escolas em todos os cantos da cidade. Você precisa funcionar. Você tem prédios que estão parados tem 4 anos. Foram inaugurados e estão lá parados porque falta mão de obra.
E aí, Cristiano, mas como é que você quer resolver isso agora? Eu ainda não consegui, porque o portal de transparência do município não é um dos piores do estado. Então, assim, as informações não estão disponíveis. Eram para estar. Eram para estar. A hora que O tiver nome já diz, disponível, portal Cristiano, de transparência. esse número aqui, como é que você vai resolver isso, resolver aquilo? Você já tem uma visão que tem as coisas erradas. Mas como é que você vai fazer para resolver depois que você tiver números na mão? Né? Você não consegue resolver sem saber como é que tá. Apesar que essa leitura você já poderia estar fazendo se o portal de transparência, como o nome já diz, portal de transparência, estivesse realmente rodando bem, Você né? precisa das coisas claras. Quando é público, é claro. Então você precisa ter isso aí mais claro, mais objetivo. Tem que mostrar para a população o que você está fazendo. O portal de transparência serve para isso, né? Para você saber quantos contratos tem na prefeitura que é contrato e não é concursado público. Qual foi a última vez que foi feito um concurso público, por exemplo, para educação, para saúde? É possível que nós, profissionais saindo de 6 em 6 meses na faculdade, e a mão de obra vai embora. Por que vai embora? Exato. Porque você não tem capacidade local de absorver esses profissionais, porque sua economia não está crescendo, não está abundante. Então, isso eles precisam trabalhar mais, precisam trabalhar melhor essa parte. Hoje, o senhor com esse perfil que o senhor tem, a gente tem uma classe baixa. Porque toda cidade ela é composta por essas classes. Uhum. Classe baixa, classe média e uma classe alta. A classe média e a classe alta, a classe baixa já julga que perfis do seu tipo é oferecido para eles. Como que você conversaria, se comunicaria com a classe mais pobre dentro de Gurupi? Quais são as propostas, quais são as melhorias? Você precisa dar dignidade para a população. A população não precisa de esmola. A população precisa de oportunidade. Como é que você dá oportunidade? Dando chance para ela estudar, dando chance para ela trabalhar. A mãe que quer botar a criança na creche para poder ir trabalhar não consegue, porque o horário não bate. Ela não tem o transporte para sair lá da periferia para poder vir para o centro trabalhar às vezes. Então, é uma série de conjuntos que você precisa fazer. Os problemas estão aí, você nota, você vê. É só você andar na cidade que você vê eles. Agora, as soluções, você precisa estar numa cadeira e ter o pulso para fazer. Então, são coisas que você já nota que você tem que mudar. Você já vê que falta creche no município. Você já vê que falta cursos profissionalizantes que coloquem. Não adianta você fazer um curso para costureiro se você não tem quem vai absorver esse pessoal. Qual que é a mão de obra que é necessário hoje? Nós estamos precisando de nutricionistas, de cozinheiras, disso, daquilo. Você tem que fazer em cima do perfil que você tem para absorver. Não adianta você inventar curso do nada. Não, vou fazer curso de piloto de avião. Não tem ninguém precisando. Então você tem que pegar, fazer o levantamento. O que o Volney do Fazendão está precisando lá para a indústria dele? O que o Cristiano lá do Posto Cometa precisa para o posto dele? Né? O que o Ataís está precisando lá no shopping? E você tem que captar isso aí, vem cá, nós precisamos criar mão de obra para isso aqui. Como é que você cria? Você vai fazer um curso para isso aí. Aí você tem que juntar as entidades. Aí vem Sistema S, que serve para isso, é a função dele. Aí você tem uma faculdade, que é a UNIG, com uma grande capacidade. Podemos fazer cursos técnicos na UNIG, aproveitar a estrutura da UNIG e desenvolver mais ainda a UNIG. Então, só que isso aí tem que ter vontade, tem que ter capacidade, tem que pensar no futuro, tem que vislumbrar. Problemas de saúde e educação são notórios, são hoje. Você resolve hoje, com gestão. O resto você vislumbra para frente. São necessidades que precisam básicas. realmente ser resolvidas. Tá dentro da ala das necessidades básicas. Como você está tocando no assunto de empresas, que tipo, então, de incentivo fiscal municipal se traria para dentro do comércio de Gurupi, para os empresários? Porque isso é importante. Fomentar o comércio realmente é trazer incentivos fiscais, porque a gente sofre pra caramba. Quem é empresário? Ser empresário, você sabe o tanto que é doloroso. E aí? Nós tivemos recentemente uma adequação fiscal grande no município de Gurupi. Né? Nós tivemos tributos como IPTU que triplicaram. Tivemos taxas de alvará que dobraram. E você tem o ISSQN, um dos mais altos do Tocantins. Então você precisa readequar isso aí para a necessidade do município. Você só gera renda e só gera investimento se o cara lá tiver dinheiro para investir. Quando você coloca isso dentro do público, e aí vem uma frase do Paulo Guedes, que eu achei uma notoriedade, que o Paulo Guedes falou o seguinte:
o governo só gasta menos se arrecadar menos. Porque o tanto de dinheiro que entrar, ele gasta. Então, o que você precisa fazer? Quanto menos arrecadação você tiver e otimizar esses recursos, e aí que onde é que vem a parte de gerir recursos, de administrar melhor o município, de gerir os recursos da melhor forma possível, não adianta você gastar um caminhão de dinheiro no lugar errado. Você gasta pouco onde é que precisa de pouco e muito onde é que precisa de muito. Então, você tem que escalonar isso aí dentro do município. E a capacidade de gerir é sua gestor lá em cima com sua equipe de trabalho. Mas aí você tem que ter uma equipe capacitada que pode fazer isso aí. Muito bom. Tem perguntas aí, Thiagueira? Com certeza deve estar pipocando aí, né? Vai vir... Nós estamos ao vivo, viu? Não tem problema, não. Do pessoal. E aí, quando você fala assim, Centro de Tradições Gaúchas, meu pai fundou o Centro de Tradições, foi um dos fundadores. Foi um dos fundadores CDL, de ACIG, da FEComércio. Quando você tem um time empreendedor familiar, que vai desenvolver, que vai criar, que vai fazer, né? Você, por exemplo, o Girafas. Quando a gente pegou o Girafas estava fechado. Então o empreendedor foi lá, abriu, teve a coragem, não deu certo, e aí estava fechado. Nós fomos lá e abrimos o Girafas. Ah, mas Cristiano, mas como é que faz isso aí? Gestão. Por que um deu certo e outro não deu? Gestão. Então você... O Girafas é de vocês? É, o do quarteto. Thiago, vamos ter os girafas aqui patrocinando o Poderoso Pod. Vamos comer girafas? Comer girafas, comer sub. Quando a gente... Ora boa, hein? Ó, nós trouxemos sub aí pra Gurupi em 2013, 12, 13. Então, naquela época, você falava em Subway, né? Assim, quem viajava sabia o que era. Quem tava em Gurupi não sonhava o que era Subway. Então, você traz uma franquia nova, você traz um negócio novo, você empreende. Quando você empreende é porque você vai buscar soluções onde é que você não tinha. Aqui, antigamente, era só sanduichão grandão prensado. Quando você traz um negócio natural, não vai ter público. Como não tem público? Tem, e é muito. Tem, entendeu? Então, assim... você empreender, muita gente esse dia o cara virou assim, nossa, Cristiano, mas eu não sei quem você é direito, não sei o quê. Você abastece aonde, chefe? Ele, no Tio Patinhas. Olha só. Você participa da minha vida e eu participo da sua, e você nem sabe. Aí eu falei assim, eu vou te dar outras dicas. Você tem família? Tem. Você come lá no Girafas? Como? Meu menino adora girafas. Bom, você come no Girafas, deve comer no Subway. Como também? Vai dizer que o Subway também é seu? Eu falei, é. Eu não sabia, eu tô surpreso. É lá do Posto Cometa? Eu falei, é do Posto Cometa. Aí eu falei assim, se todo menino seus meninos vai na escola, não vai? Vai. Papelaria Cometa tem 40 anos na cidade, é nossa também. Ele, eu não sabia disso, quer dizer, o pessoal convive nas minhas empresas, vive no comércio, né? Mas às vezes não alega o nome à pessoa. Então isso aí, eu vivo em Gurupi há 40 anos. Eu vivo a cidade. Eu vivo os carnavais, eu vivo os finais de ano, né? Vivo as quermesses, vivo São João. A gente vive Gurupi, a gente tá em Gurupi. Muito bom. Entendeu? Às vezes eu penso assim, os grandes empresários, eles precisam realmente mostrar que eles têm gestões em cada ponto da cidade, porque as pessoas precisam saber disso. Eu tô surpreso você falar que é o dono disso aí tudo, que faz a gestão disso aí tudo, eu tô surpreso, eu não sabia, juro, eu não sabia. E o mais engraçado, Rogério, não é nem essa parte. O mais engraçado é assim, eu jogava muita bola, né, muito torneio, e aí você vai caindo nesses campos em ponta de rua, e aí você tá lá como todo mundo, você joga bola, né, e tal. Aí o cara assim, quem que é esse? Foi, não, eu sou lá do Cometa. É o dono lá do Posto Cometa. Tá aqui jogando bola com a gente. Normal. Pois é. É assim, eles figuram, dissociam demais que empresário é aquela pessoa que não convive na cidade. Pelo contrário, comer pastel na feira, tomar caldo de cana, ir no mercado, é natural, pra mim, pelo menos é natural. Né? Eu convivo a cidade de Gurupi, eu conheço a cidade de Gurupi. Então, assim, você fazer parte da vida de Gurupi, lhe qualifica para você ser gestor de Gurupi, é básico. Isso. Você ser conhecido, né, no espetinho da esquina, né, na feira. Aí o cara falou assim, nossa, não sei o quê, você tá na feira agora? Assim, eu vinha direto, agora eu sou pré-candidato, agora eu sou notado, mas antes eu vinha e ninguém notava. Então, são coisas diferentes que vão trazer pela notoriedade da pré-campanha. Mas que a gente fazia como se fosse normal, eu faço como se fosse normal. Porque é normal pra mim. Ir no mercado fazer compra pra você fazer um churrasco. Exato. Pra mim é normal isso aí. Muito bom. Thiago, tem aí? Cristiano,
A Eduarda está perguntando se tem algum plano de melhoramento de trabalho para a área da saúde aqui de Gurupi. Olha aí. O que a gente enxerga da área da saúde hoje? Pelo pouco que a gente conseguiu pesquisar, aí os números infelizmente não estão no portal da transparência, mas a gente tem conversado com algumas pessoas que trabalham na saúde. Não existe uma aversão do cidadão com o servidor da saúde. Eles conseguem conversar e o cidadão acha que é bem atendido. O que falta na gestão da saúde são o funcionamento da saúde em si. Questão dos exames, né? Que não tá com um embróliozinho aí, tá travando. A questão dos serviços prestados quando é eletivo, quando é específico, quando é especialidade, não tá acontecendo. Então, esses problemas da saúde você resolve com gestão. E os profissionais da saúde precisam ser valorizados. Porque quando o cara trabalha na minha empresa e ele é ruim de serviço, eu mando embora. Resolve o problema na hora. Quando a pessoa é concursada no serviço público, você precisa qualificar ela e você precisa cobrar resultado e aí você precisa bonificar o trabalho que ela faz. Muito bom. Então, beleza, tu quer receber mais, chefe? Tamo junto. Entrega mais. Entrega resultado. Entrega o atendimento. Resolve o problema. O cara que procura um posto de saúde hoje, ele quer uma solução. Ele não quer que você mande o problema dele para outra unidade. Ele quer uma solução. Ele chegou lá, ele quer fazer um exame, precisa fazer... Ele quer solução. Você precisa solucionar o problema. Isso aí é treinamento de equipe. Qual muitos problemas que acontecem de gestão para gestão? É você chegar lá e fazer um limpa. Todo mundo que tá aqui não presta. Troca todo mundo. Não é assim. Aí você trava a máquina. Exato. O que você tem? Você assume, né? Você reúne com quem tá lá. Ó, o gestor antigo era assim. Eu sou assim. Nós vamos trabalhar desse modo agora. E a pasta vai funcionar dessa maneira. E a partir daquilo ali, você começa a avaliar quem tá lá. Então, quem tiver hoje no município vai continuar. Só que ele tem que entregar resultado. Resultado se entrega quando na saúde você precisa solucionar o problema de quem tá lá. É exame que ele precisa? É uma cirurgia eletiva? É isso, é aquilo? Tem que resolver, chefe. Resolver. A palavra do serviço público, na minha gestão, é solução. Você tem que resolver. Que problema todo mundo tem. Eu tenho problema na minha empresa, você tem na sua. Exato. A nossa capacidade de gestão que nos diferencia do resto. E é aí que a gente tem que fazer. Tem mais aí, Jagueira? Estão perguntando aqui... Sim, pode falar, pode fazer a pergunta. Estão perguntando aqui se tem algum plano de desenvolvimento industrial, se tem plano de trazer alguma indústria aqui para Gurupi. Como eu já disse, as indústrias vão vir se você tiver a infraestrutura. Nós temos, em 2006, 2007, por aí, nós tínhamos uma verba para fazer o anel viário de Gurupi. Uhum. E aí todo mundo contra. Contra o anel viário, contra o anel viário. Eu tinha um antigo posto Cometa, que era lá no Trevo Sul ali. Lembro. E aí eu fui procurado para assinar um abaixo-assinado. Falei, não vou assinar. Isso é um retrocesso para a cidade. Toda cidade grande que se preze tem um anel viário. Ela expande, ela cresce. O baixo-assinado era para não querer não o anel... ter o abaixo-assinado. Isso era a preocupação dos comerciantes da BR-153, né? Você não toma mercado, você cria mercado. Exato, concordo. Quando você abre um anel viário em Gurupi, o cara que vai dormir na cidade, ele vai entrar de qualquer jeito aqui. O cara que vai procurar uma mecânica, se a mecânica estiver aqui, ele vai atender aqui. O que vai acontecer quando você abrir um anel viário? Você abre outros negócios, você expande a cidade, você cria oportunidades. Então, quando você não fez isso, você travou o Gurupi lá atrás. Você podia ter um anel viário pronto. E hoje clama por um anel viário, Exato. alça viária. Você clama por isso hoje, reclama que não tem verba para fazer. E quando tinha, o gestor não teve a assumir a responsabilidade de fazer acontecer. Final dos anos 80, começo dos anos 90, essas ruas de Gurupi eram tudo mão dupla. Né? A 5 aqui era mão dupla, a 6 era mão dupla, todas eram mão dupla. As avenidas todas. As avenidas, até hoje né? as avenidas são mão dupla, as ruas eram mão duplas. A Rua 13. Aquilo é um caos. Porque é mão dupla. E aí o comandante na época do trânsito falou assim, agora é mão e contramão. Briga na cidade. É todo mundo brabo que não sei o quê. É verdade. Se não tivesse feito isso naquela época, como é que tava o trânsito de Gurupi hoje? O trânsito é caótico. Já é caótico. Mais caótico ainda. É bem interessante porque eu tava pensando no trânsito de Gurupi, tu acredita?
Então, Eu falei, eu preciso falar sobre o trânsito de Gurupi, porque o trânsito de Gurupi é um caos. lá atrás Como? foi uma medida ruim, né? Coronel Delzamar que fez, se eu não me engano. Era uma medida ruim. Mas se ele não tivesse feito, como é que estava o trânsito hoje? Então você tem que pensar no futuro, nas soluções dos problemas. Sinalização. Na sinalização. Hoje, por exemplo, Gurupi precisa de um engenheiro de tráfego. Nós temos que trazer um engenheiro de tráfego que não seja para ser o secretário de trânsito, mas que venha para cá fazer consultoria, alguém que entenda do problema. Ó, nós temos um problema aqui em Gurupi de trânsito. Como é que a gente vai fazer os corredores para funcionar melhor? Como é que faz os semáforos? Estão no lugar certo? Não estão? Alguém que entenda. Uma coisa é eu achar. Você achar. Achismo é uma coisa. Um técnico que entenda do problema e solucione os nossos problemas é necessário. Há tempos. E aí você reduz. Quanto mais você investe no trânsito, na precaução do trânsito, o que você faz lá? Você desafoga o posto de saúde de acidente de moto. Exato. Né? Você tem menos acidente de carro. Então, se você faz isso aí, e aí você faz os corredores. Se você consegue fazer uns corredores, você consegue fazer os bolsões de linhas de ônibus, de trazer, de chegar nas veias, e falar, ó, aqui chega um ponto de ônibus, a van leva dali para frente. Nós temos Muito que pensar. Ah, Cristiano, isso vai funcionar? Eu não sei, mas nós precisamos reinventar o trânsito de Gurupi. Precisamos trazer alguém que entenda muito mais do que eu, do que você, do que qualquer um que está aqui. Porque nós não temos um especialista na área. E são raros. Então nós temos que pegar eles e trazer, nem que seja para uma consultoria. E aí sim, avaliar quais os nossos problemas e, ó, a alça viária é uma solução, o anel viário, é uma coisa que nós temos que pensar. Eu vejo que é uma das, né? Uma das soluções. Necessária. Só que Exato. nós estamos falando em anel viário desde o tempo do Laurez. Um tempinho. Né? Eu acredito que foram os comerciantes que seguraram um pouco essa Mas questão. aí o bem comum da comunidade toda não pode ser para alguns. Exato. E esse é o problema. Quando o bem comum manda, o gestor tem que bater na porta de alguns e falar, chefe, a maioria da população vai ser beneficiada, eu vou fazer. Ah, mas aquele cara que te apoiou na campanha achou ruim. Pode achar ruim à vontade. É o bem comum que precisa gerir o município. Muito bom. E aí que está a diferença do gestor do político. O gestor administrador que vai entrar para a política, porque ele precisa ser político para ser gestor, ele não está preocupado com a reeleição de amanhã. Ele está preocupado em gerir o município da melhor maneira possível. Fazer o bem comum para a maior parte das pessoas. É assim que funciona a gestão. Pelo menos deveria funcionar. E hoje não funciona. Às vezes eu ainda fico pensando como é que aquela Rua 13, eles podem permitir que a Rua 13 tenha mão dupla. Você para carro aqui, só dá para um carro passar. Se for um carro grande, o cara ainda tem que passar devagar. Aí tem outro vindo aqui. Às vezes você tem que dar ré, Cristiano, ó. Você sai assim, ó. Pro outro vir passar. Foram os três problemas que ficaram. A 13, a 7 e a 20. A 20 depois, posteriormente, se botou mão única, né? Mas a 7 e a 13 não se conseguiu. Uma hora vai ter que ser feito. Não tem como. E no tocante aos funcionários públicos? Funcionário público é o seguinte. O que acontece hoje com o funcionário público? Você não tem meritocracia. O funcionário bom e o funcionário ruim recebem o mesmo valor. Está na mesma função, o mesmo valor. O que você precisa fazer nisso aí? Funcionário que é bom, você gratifica. E funcionário que é ruim, você qualifica para poder gratificar. Não existe esse negócio, o cara passou no concurso lá, ele não quer trabalhar. Ele vai ter que trabalhar. Até melhorar a qualidade de atendimento também, né? Aí a pessoa se sente útil. Exato. Você trabalhar, você desenvolver, você crescer, você fazer algo bom, para você é bom. Então, cara, você dá oportunidade pro cara se qualificar, você melhora ele e você paga melhor ele. Mas ele tem que entregar resultado. Quando você entrega resultado, você tem um serviço melhor lá na ponta para a população, para o cidadão. E aí o cidadão entende que aquilo ali está sendo feito para ele. Aí ele não fica bravo quando você tem um imposto abusado igual tá aí. Reduz o imposto, oferece um melhor serviço. Como é que o cidadão vai ver? A gestão funciona. Que você tem que tirar os gargalos. Onde é que você gasta errado? Onde é que você tem que... E aí entende de gestão quem já participou por gestão. Sabe onde é que você está gastando errado. Busca soluções. Ei, vamos diminuir esse gasto aqui que dá para melhorar aqui. Lá na minha empresa eu gasto 1/3 do que gasto aqui. Muito bom. Então, mas isso é gestão. E gestão é para quem sabe fazer. Verdade. Pergunta? Pode fazer a pergunta. Cristiano,
Tem algumas pessoas aqui que ainda não te conhecem muito bem, estão conhecendo você através do Poderoso aqui. E eles estão perguntando quem é o Cristiano, querendo saber o seu currículo, o que que você faz. Bom, eu sou administrador de empresas, né? Casado há 27 anos com a Juliana. Tenho 2 filhos, um de 26, um de 13. Cheguei em Gurupi em 84. Sou pós-graduado em gestão empresarial. Sou comerciante na cidade. Alguns dos comércios que a gente tem, o Posto Cometa é um dos mais antigos, mas a Papelaria Cometa do nosso grupo, a Gráfica Cometa. Posto Tio Patinhas, temos as franquias do Subway, do Girafas. Então, muita gente participa das nossas empresas, sabe quem são as empresas, mas não leva o nome à pessoa. Como o Cristiano é muito administrador, ficava muito dentro do escritório, dentro da empresa, as pessoas não vão conhecer, mas vão conhecer agora na campanha. Nós vamos intensificar um pouquinho aí, massificar um pouco o Cristiano administrador, o Cristiano gestor, o Cristiano que é líder de equipe, líder de gente, né? Então, assim, muitos amigos meus falam assim, tu tinha que ter entrado pra política antes, há muito tempo que eu te falo que você tem que entrar pra política. Então, isso aí chegou ao ponto, um amadurecimento chegou. Então, 48 anos, né? A experiência de trabalho desde os 17, então você tem um vasto currículo aí que te qualifica para você ser gestor público. Então, o pessoal vai conhecer o Cristiano administrador, o Cristiano que brinca na cidade no carnaval, o Cristiano que joga bola na beira de campo, o Cristiano que vai na igreja, o Cristiano que vai no festejo, né? O Cristiano que curte show, o Cristiano que vive a sociedade gurupiense como qualquer gurupiense que está aqui, mas que vive e gosta de Gurupi. Se eu tô botando meu nome hoje para gestão de Gurupi, porque eu quero um Gurupi melhor, não só para mim, para minha família, mas para todo gurupiense que gosta do Gurupi. Como um bom gestor, Gurupi tem falta de dinheiro? Não, eu acho que Gurupi não é falta de dinheiro. Eu acho que Gurupi falta você ter um empreendedorismo maior, né? Eu vejo muito assim, conversei com a Taíde lá no shopping esses dias, ele falou assim, o pessoal de Gurupi não gosta de empreender aqui no shopping, não sei o quê. Eu falei assim, a Taíde, não é o perfil, né, do empresário gurupiense, ele é mais retraído, ele é mais seguro, né? Mas você tem que colocar isso aí aonde? Nos jovens, Exato. né? É a associação comercial que tem que provocar isso. Eu pretendo, né, a função escolar no 2º grau, incentivar o empreendedorismo. A molecada precisa entender, o adolescente precisa vislumbrar que ele ser dono do seu próprio negócio, seu próprio nariz, é negócio. Ele pode trabalhar na empresa do outro, pode pegar uma experiência e depois ele pode empreender. Isso aí você ensina e você provoca, você coloca o cara para andar com as próprias pernas, dando subsídio lá atrás, fazendo ele sonhar com alguma coisa. Ele tem que olhar um líder e falar assim, eu posso ser igual aquele cara ali. Mas isso aí você tem que provocar. Esses dias nós estávamos lá no shopping, nós fizemos a cobertura do Startup Day. Já ouviu falar, né? Uhum. Do pessoal que fazem o Empretec pelo Sebrae, junto com o Dejales ali, o Dejales que é o cabeça ali, o Dejales e a Paula. E eles chamaram o Poderoso Pod para fazer a cobertura de uma forma mais dinâmica, ainda não vista, né? Levamos o Poderoso Pod para lá para intermediar toda a atração, na verdade, que é um show de conhecimento. E quando eu vi aquela auditório lotado da sala 4, que é a maior sala do estúdio, lotado de pessoas, tudo jovens, de 20 anos, 21 anos, outros que tinham realmente ali uma barreira, né? Ele tinha que chegar, mas com conhecimento. Fizeram, as perguntas eram perguntas contundentes. Aquilo dá uma felicidade tão grande, você vê que os jovens estão começando a entrar nesse mundo do empreendedorismo. O Sebrae está trabalhando bem nisso aí, viu? É bom, o público de Gurupi, eles precisam saber que realmente o Sebrae realiza um evento chamado Empretec, né? Uma escola de empreendedorismo que salvou empresários de dentro de Gurupi da falência. Um dos grandes homens que eu conheci lá, o João lá do Mutuquinha, eu fiquei... Renato do Mutuquinha, desculpa, Renato. Um abraço, foi um prazer te conhecer. O Renato, ele conta uma história surpreendente com o que a Empretec fez na vida dele. E quando você falou de empresários retraídos, os velhos empresários, realmente, eles têm esse perfil retraído Depois dentro da cidade. Depois você pergunta pro Renato quem incentivou o Renato aí pro Empretec. Olha aí, tá vendo? Já imagino que foi você. Eu fiz o Empretec em 2002, né? E assim, incentivei muitos empresários grupienses a irem ao Empretec.
Eu acho que conhecimento, ele não para. Você tem que fazer reciclagem, aprender, evoluir. O Empretec é uma mudança na vida da pessoa quando faz. O Empretec é único. Quem não teve a oportunidade de fazer, faça, porque vale a pena. É uma mudança de vida o Empretec. Lá tinha 4 pessoas totalmente distintas dos ramos. As pessoas acham que é só um ramo só, porque vê o Renato, né? Lá do Mutuquinha, deve estar bem na... Não, lá tinha, compondo a mesa, uns Empretecs de sucesso. Era uma advogada e contadora. E com todo o conhecimento do Empretec que ela pegou ali, zarpou, foi embora. Lá tinha um personal trainer, o Elionai Trajano, foi embora. Lá tinha a... Camila, do Dog Center, não? Como é que é o nome? Bichinho Manhoso. Camila, e foi fenomenal também. A Camila. Aí a Rafaela, que é a primeira que eu falei também, que é advogada. Tipo assim, todos os ramos que tem, eles precisam entender que a área de gestão é uma área diferente daquilo que quando eles saem da faculdade para a área pro mercado de trabalho, eles têm que ter gestão de tudo. O cara sai com a mente jurídica, ele acha que vai conseguir chegar e fazer acontecer. Não, agora eu sei mexer, eu sei manusear a espada da lei, eu sei como é que funciona. Não, você tem que saber gerir lá o seu escritório. Aprende aonde isso? Com profissionais da gestão. Né? O Sebrae tem lá e as pessoas não sabem disso. O Sebrae é um centro de excelência. Né? Então você tem que fazer com que essas partes aí se unam. A indústria e comércio é que precisa fazer puxar essas pontas soltas aí e começar a unir elas para aumentar a fomentação de coisas na cidade. A CDL fazem isso, o Sebrae faz isso. Mas quem que une tudo isso? A Secretaria de Indústria e Comércio. Ela precisa estar mais ligada nesse processo. Então você precisa interagir mais, você precisa provocar mais, você precisa, né, fazer essa parte que está no escritório sair e encontrar as outras ali na esquina. Então isso aí é um modo de você fazer isso aí crescer. Parcerias, conjuntos de coisas que juntar a fome com a vontade de comer, é o poder público que faz isso. Verdade. Porque o poder público tem essa capacidade de chegar e chamar você para vir aqui, fulano para vir cá. Ei, vamos sentar, vamos achar uma solução para esse negócio aqui. E a população precisa estar mais presente. Eu fui fazer uma pós lá na Dom Cabral, lá em Minas. E eu tive uma chance de assistir uma palestra do Zema, que virou governador. E ele estava começando a campanha dele. Tinha 1% em junho. E aí ele falou o seguinte, falou assim, nós empresários, eu como empresário, se o país vai bem, se o país vai mal, Minas tá bom, a minha empresa tá andando e eu tô ganhando dinheiro. Só que nós, empresários, temos que ter mais responsabilidade social. Além de gerar emprego, além de empreender, além de colocar mais igualdade social na mesa de todo mundo, nós precisamos entrar na política e fazer a diferença na política. Verdade. Porque na política nós precisamos de gestores. Nós temos hoje políticos que não têm a devida capacidade de ser gestores. Uns surpreendem sendo bons gestores, já outros não. Mas nós, empresários, temos a capacidade de chegar lá com a autoridade de quem gera empresa, gera emprego, gera renda, de chegar e administrar um município. Um estado, igual o Zema está fazendo lá. Nós temos capacidade de fazer isso aí. Nós precisamos mostrar para a população que Gurupi hoje, principalmente Gurupi, que não experimentou um administrador ainda, precisa experimentar. Precisa dar o gostinho de falar assim, ei, vamos votar naquele rapaz ali, porque a novidade pode ser boa. Ele tem capacidade, ele fala diferente, ele pode resolver nossos problemas aqui. Então isso se faz com gestão, e gestão só se faz com capacidade, quem tem capacidade de fazer. Muito bom. Essa aí é a pergunta do Ramiro. Você acabou de responder, mas a pergunta dele é: quais as principais vantagens de se ter um empresário bem-sucedido frente à prefeitura? Bom, um empresário bem-sucedido em frente à prefeitura é simples, ele vai ter gestão, né? Os problemas... O empresário hoje tem problema? Lógico que tem, né? Equipamento que quebra, mercadoria que não chega, né? Funcionário que falta, funcionário que está desmotivado. Nós temos tudo isso no comércio. Você tem isso na prefeitura? Lógico que tem, num formato diferente. Mas tudo passa pela gestão. Se você falar para um funcionário da educação,
Se nosso IDEB começar a melhorar aqui, seu salário melhora também. Qual que vai ser a sensação dele? Porque o profissional bom, ele hoje está desestimulado no serviço público. Porque ele olha e fala assim, eu não sou valorizado. Como é que você valoriza? Capacitando e pagando melhor. Então, quando você paga alguém melhor, a pessoa consegue entregar alguma coisa melhor. Mas como é que ela vai entregar alguma coisa melhor se você não capacitou? Então, isso é uma escadinha. Você capacita, você prepara, ela entrega e você bonifica. Isso você faz no privado e vai fazer no público. Cristiano, teve uma proposta, a emenda da Lei Orgânica Municipal, do Poder Municipal interferindo na nossa Fundação Unirg, hoje é a nossa Universidade Unirg. Como é que você faz a leitura disso? Falta de diálogo. Hoje, a Unirg deixou de focar no que ela mais precisa fazer. Formar profissionais, revolucionar o ensino, ser referência no que ela faz. Virou briga política. A Unirg não é lugar de briga política. Nós temos que sentar todo mundo na mesa, vem cá. Vamos melhorar nossa universidade aqui. Vamos fazer ela crescer. Vamos colocar hombridade no lugar que tem que ser colocado. Tem que parar com essas brigas políticas. São picuinhas políticas, já eu mando, você manda, não interessa. Nós precisamos de resultado. A Unirg precisa melhorar, revolucionar. Como é que você vai fazer isso? Cristiano, qual que é a solução mágica? Não sei, nós vamos sentar e vamos achar uma solução. O corpo técnico da Unirg, o corpo acadêmico da Unirg tem que sentar e falar, gente, alguém tem que ceder, alguém tem que melhorar, alguém tem que crescer. Mas só faz isso conversando. Não é goela abaixo, não vai. Mas nós precisamos... É claro e nítido que a Unirg precisa ser reinventada. Mas isso tem que ser feito a 4 mãos. Quem está lá dentro precisa participar, os acadêmicos precisam participar e a gestão precisa participar. Não pode se omitir nessa hora. Tem que chegar, colocar o peito e falar, nós temos um problema, vamos achar uma solução. Dentro de Gurupi, eu percebo que, agora falando em nome das minorias, os PCDs, as pessoas com deficiência, dentro do plano de Gurupi, a gente tem as calçadas tudo desnivelada, né? Se anda pela ali para Guaporé, você vai ver. Assim, uma calçada falta você jogar assim, uma escada para poder subir nela. Em relação ao plano diretor de Gurupi, como que veria aí uma solução para os PCDs? Para dar dignidade para isso, porque de vez em quando você tá andando na rua de Gurupi, você vê um cara com a cadeira de roda andando no meio da rua porque não tem lugar para ele andar. Mas isso aí precisa ser revisado. Concordo. Não adianta você abrir um comércio, eles te dizem lá que bota a faixinha aqui, bota não sei o que aqui, tem um degrau lá de meio metro de altura ali na frente. Exatamente. Adiantou você fazer aquilo lá na frente da sua calçada? Não. Então, o que você precisa fazer? Pegar e revisar isso tudo. E tem que achar uma solução. Por exemplo, a solução é quebrar 100 metros de calçada e fazer de novo. Se for essa solução, vamos fazer. Para deixar liso. Exato. Porque não adianta você ter uma calçada que tem um desnível de meio metro, que tem um degrau. Não adiantou nada você botar sinalização. Você botou a sinalização para nada. A pessoa continua andando no asfalto. Então você precisa melhorar isso aí, revisando e botando consciência. Ó, comerciante, nós precisamos fazer isso aqui na frente da sua loja. Nós vamos melhorar, seu acesso vai melhorar, sua rua vai ficar mais bonita, vai ter um padrão para todo mundo. Ah, Cristiano, mas vai fazer isso do dia pra noite? Não, não faz do dia pra noite. Mas nós precisamos começar. Verdade. E é isso aí. E não adianta o Cristiano começar numa administração e na outra administração já parar e mudar. Não. Nós precisamos fazer um contexto público que a Câmara, junto com o poder público, junto com a sociedade civil, falar, ó, nosso plano para Gurupi é esse. Independente de quem entre, isso aqui tem que continuar. Você revisa lá de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, mas nosso plano é esse aqui. Seja na parte da acessibilidade, seja na parte de infraestrutura, você tem que ter um plano e seguir ele para você crescer uma sociedade por igual. Quando você fala que uma prefeitura tomou vai fazer isso aqui, chega a outra gestão e fala, não, isso aqui tá tudo errado, vamos mudar para cá. Muda tudo. Mudou tudo, o dinheiro público foi embora, o que foi investido de intelectual, de planejamento, até às vezes de obras, é tudo jogado fora e esquecido. Então você precisa ter um planejamento melhor para Gurupi. Gurupi precisa pensar ela para daqui a 10, 20 anos.
Nós temos um tempo perdido aí para correr atrás de cidades que passaram a gente, deram a seta e falaram: tchau, Gurupi, você ficou para trás. E nós estamos aqui rindo e achando bonito. Tem que se indispor com isso. Eu sou muito criterioso, muito crítico com as coisas. Como é que você muda? Sendo crítico com você mesmo. Nossa situação não tá boa. Ah, não, mas Gurupi tá crescendo, tá isso. Quando você compara com os outros, nós estamos lá atrás. Se você cresceu só um pouquinho, os caras cresceram 30 vezes mais. Exato. O seu crescimento ficou pífio. Você ficou lá atrás. Então você tem que olhar aquilo ali e falar assim: bom, eu tenho que fazer melhor esse negócio aqui. E aí você vislumbra o melhor e vou atrás dele. É Às assim vezes que eu você vejo essa faz. diferença diante de outras cidades. Tem pergunta? Cristiano, o Felipe está perguntando como você avalia as competições de futebol amador em Gurupi e o que você pode melhorar nelas. Não só o futebol amador, o esporte, né? Nós tivemos aí 3 anos de Secretaria de Esporte sem orçamento. Como que você vai incentivar o esporte sem orçamento na pasta? Então você precisa mudar esse conceito. Eu não acredito que esporte esteja longe de educação. São 2 bandeiras que andam juntas. Então você faz a base, não só do futebol, mas de todas as modalidades. Você tem corrida, você tem o vôlei, o handebol, você tem futebol de salão, futebol de campo. E você pega a Copa do Crack que foi feita esse ano, né? Que um ano político, aparece gente, tudo quanto é lado. Mas deu lá 7, 8 mil pessoas na Copa do Crack. Aí você vai num jogo do Gurupi, dá 500, 600. Pois é. Por que isso, Cristiano? É simples. O cara se identifica com o esporte quando ele enxerga que ele tá lá dentro. Quando você enxerga um monte de profissional que vem de fora e que não tem identidade nenhuma com a cidade, você não tem identidade com aquilo ali, por mais que o clube seja do coração. Então, o esporte amador em Gurupi começa nas escolas, começa junto com a educação e você precisa fomentar. Não tem coisa mais barata, mais digna e que te dá mais resultado para você trazer a população para o meio social, para o ambiente público, em que você cria dignidade, a pessoa aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a respeitar. Só faz isso dentro do esporte. Se você não incentiva, você não faz. Uau. Apesar que o esporte ele é um dos chicotes da disciplina, né? Que a pessoa ela acaba ficando mais disciplinada, a escola automaticamente tem a exigência de boas notas para ele poder representar a escola, representar o município. Você não pode deixar o esporte fora do ensino, dentro das escolas. Concordo. Tem que ser matéria obrigatória, né? Eu não vejo, né? Inclusive, vou estar amanhã sentando com o pessoal do esporte para começar a desenhar o plano de governo do esporte. A educação tem que estar junto com o esporte. Onde é que você tem crianças aprendendo a estudar, você vai aprender no esporte. E aí todos, a luta, o judô, o jiu-jitsu, né? Que você tem que colocar aquilo ali, e quanto mais você coloca esporte, mais você bota a saúde. A caminhada num parque Mutuca da vida, uma caminhada na praça que o cara mora, tem perto de casa, você colocando segurança nesses setores, a pessoa tem prazer em participar, você melhora a qualidade de vida da população, você coloca menos gente dentro das unidades de saúde. E é muito mais barato você colocar o esporte. É muito mais fácil você cuidar da saúde do que cuidar da doença. Você tem que investir nisso aí. Teve cidades que fizeram a cidade para emagrecer, não sei se você lembra dessas matérias. Essas eu não lembro. A cidade fez um plano, né, da cidade inteira emagrecer. E aí incentivou o esporte, as caminhadas, as pessoas que estavam mais obesas e tal. A cidade ganhando qualidade de vida, onde diminuiu o peso. As pessoas que tinham problema de diabetes, tinham esses problemas, começou a diminuir isso aí. E você tem um curso de educação física dentro da universidade, né? Você tem um curso de medicina, você tem um curso de fisioterapia, né? Você tem enfermagem. Então você tem tudo isso para poder dar suporte para isso, né? E não faz. Concordo. Do lado da Malvina tinha um centro de atividades da Unig, com piscina, Lembro. né? Semi-olímpica. Abandonado. Tá abandonado. Uma piscina semi-olímpica. 25 metros. Abandonado. Então, por que você abandona aquilo ali? Falta de foco. Falta de... Qual o direcionamento que você quer ter? Você quer melhorar a cidade? Você quer melhorar a qualidade de vida? Que é muito bonito falar. Quais são suas ações no que tange isso aí?
O que você tem feito para isso? Como é que você vislumbra isso? É muito fácil só falar. O papel aceita tudo. Ações objetivas podem resultar em saúde para a população, mas elas têm que sair do papel. Vários empresários dentro de Gurupi, até cheguei a comentar isso no anterior, que aqui na Rua 5 a gente tem, a Rua 5 ela é composta de uma gama de tipo de comércio. A gente tem lojas de roupa de alto padrão, a gente tem a maternidade, tem consultório odontológico de alto padrão, tem o Banco do Brasil, tem a Defensoria Pública, a gente tem, bem dizer, quase tudo na Rua 5. E eu, perambulando pela Rua 5, existe uma queixa dentro dos comércios, é que está existindo um apagão. Tem semana que eles não conseguem vender absolutamente nada, mesmo colocando anúncio, aquela coisa toda. Sei como é um antigo comerciante e gestor, entende bem. Você pode atribuir o quê? No tato, atribuir o quê que deve estar acontecendo isso? Primeiro, quando você recebe os pagamentos no começo do mês, você tem uma semana mais animada para o comércio. Exato. Né? Quando vai chegando para o final do mês, vai minguando o dinheiro do pessoal e, logicamente, você tem um consumo menor. Ah, Cristiano, mas como é que resolve isso? Aquecendo a economia. Como é que você aquece a economia? Trazendo mais empresas. Como é que você traz mais empresas? Dando mais infraestrutura para a cidade. Não adianta você falar que vai assim, vamos resolver o problema de uma vez, não. Você vai começar a solucionar pontos. São coisas, saúde e educação que é básico, você precisa botar a mão na massa e resolver. 2, 3 meses na gestão, você tem que estar com ele redondo. Ah, mas é impossível. Cara, se você tiver gente capacitada para fazer, você vai resolver o problema. Uma licitação pública demora 3 meses para fazer. A primeira. Se você fizer não é uma transferência, seria uma transição de governo, em que você consiga fazer a transição, o governo atual te deixe entrar para dentro da administração, você já dá uma alavancada nisso aí. Quando você entrar, você já tem conhecimento do que está acontecendo. E você resolve os problemas. A partir do momento que você tiver condições de estudo, tiver condições de saúde, tiver mobilidade urbana, conseguir abrir o leque de Gurupi e falar assim, Gurupi vai ser diferente, o cara começa a olhar e fala assim, agora vale a pena botar dinheiro nessa cidade. Exato. Agora, se ele olhar para lá e falar assim, cara, isso aqui não tá indo para um lugar bacana, para que eu vou botar dinheiro no meu banco, no meu bolso aqui para poder arriscar? Empreender é arriscar. Exato. E você arrisca onde é que você tem segurança. Onde você não tem segurança, como é que faz? Você fica com medo, você retrai. Concordo. Então, você precisa dar segurança para o investidor. O investidor vem onde é que ele tem segurança e fala assim, aquele ali vai me ajudar a crescer a cidade. Eu posso vislumbrar que o Gurupi daqui a 2, 3 anos tá diferente. Aí ele vai. Caso contrário, nós vamos viver sazonalidade de salário. Para mim é um prazer muito grande mostrar os perfis, cada pré-candidato, grandes gestores que, para mim, estava até no anonimato do que realmente proporciona para Gurupi. Você proporciona muita coisa para Gurupi, assim como a Thaís também investe muito em Gurupi, corajoso, né? Empreendedorismo é o que você falou, a pessoa tem que ter coragem, é um risco alto, na verdade. E pessoas que empreendem dessa magnitude em Gurupi, automaticamente ama a cidade, gosta da cidade realmente, né? E faz a cidade crescer. Esse formato que eu tô colocando à disposição dos pré-candidatos à prefeitura de Gurupi é para que os nossos munícipes, na verdade, consigam fazer leitura dos perfis. Porque eu já vi que existe uma dificuldade muito grande das pessoas daqui fazer leitura dos perfis, do tipo político. E eu preciso, né, se a gente tem um espaço, por que não fazer essa benesse social para a população? Porque antigamente, na época das pré-campanhas, até chegar nas campanhas, você via muito aquele movimento eleitoreiro, aquele movimento de mortandela, sabe? Entre aspas, colocando entre aspas aqui, que é aquele movimento fajuto, né? Você tentando um populismo barato. Existia muito isso. A gente tá falando não é do passado muito longe, não. Como é que a gente desmistifica isso, tira isso, coloca em pratos limpos, as pessoas têm que falar. Eu lembro as penúltimas que teve para trás, tinha candidato que nem falava, nem ia. Não, ele preferia ficar nas açõezinhas picadinho ali para garantir.
né? E eu acho que Gurupi, o potencial dele, ele está crescendo tanto. A gente é polo universitário. São Paulo faz isso, Rio de Janeiro faz isso. Os pré-candidatos dão a cara a tapa, falam o que realmente sabem, que eles têm que ir lá e dar a cara para bater. Gurupi não está distante disso. Já que a gente tem esse canal, eu falei, vou disponibilizar o formato. E me surpreende, porque vocês realmente estão vindo. Veio a prefeita, agora veio você, né? Espero que os outros venham também. Se você me chamar, eu venho toda semana. Que maravilha, que maravilha. Seja bem-vindo. E o final desse formato, o que eu quero fazer? Até falei para a prefeita Josi, falei, olha, e futuramente, depois de passar um X1 comigo aqui na mesa, mostrar esse perfil para a população, vocês vão conversar entre vocês. Você topa? Ela topo. E o mesmo eu estendo para você. Tá topado. Né? Eu não... Futuramente, Josi aqui, você aí, a conversa entre os dois rolando. É claro, a gente coloca alguns temas e a população participando. Não tem coisa melhor. Mas nós precisamos Entendeu? engrandecer o debate. Exato. Nós precisamos colocar para a população sair um pouco da política do pão e circo. Exato, né? Que você concordo. faz a festa, você agrada, você conversa, mas de concreto e de consistência na coisa você não tem nada. Projetos, nós precisamos discutir Gurupi. Esse ano, nós temos 3 pré-candidatos, 2 pré-candidatos e um suposto candidato. Nós precisamos discutir o crescimento de Gurupi, os projetos sociais de Gurupi, e depois esse candidato que se eleger não pode chegar lá na frente e falar assim, não, eu não vou fazer isso aqui, porque... Não, você falou em público. Você tá lá gravado, hoje se grava tudo. Você não pode fugir dessa responsabilidade, porque quem tá como gestor público tem que mostrar o trabalho que fez. Quem tá querendo entrar como gestor público tem que colocar propostas na mesa e se mostrar capaz de executá-las. É assim que o debate precisa funcionar. Concordo. Certo? Porque fica até melhor para a população cobrar depois. E isso que o senhor está falando para mim, se resume em uma palavra, até meio pesada, em estelionato eleitoral. Justamente. Isso aqui é até permitido. Às vezes você vê assim, como pode isso? O cara faz uma campanha toda com base na mentira, afim, com o propósito de enganar o eleitor. Engana o eleitor, depois muda a rota todinha e não tem nada que os puna. O Brasil tá assim hoje, não tem nada que os puna. Então, não, olha, o jogo é esse. Vamos mentir porque eles querem ouvir mentira. Então não tem coisa melhor de fazer um formato desse. Você demonstra o seu perfil, as pessoas conhecem o seu perfil e depois o seu perfil é colocado à prova com o seu próprio opositor. Porque ali, é no momento aquecido que as pessoas veem verdade saindo, o preparo totalmente sendo mostrado. Essa indignação que você tem é a que muitas pessoas da população têm. Votam num candidato, né? E depois ele é outro. Exatamente. Né? Votam esperando um galã e tem um feiozinho lá na eleição. É o sapo. Né? Tem um sapinho lá na gestão. Quer dizer, exatamente. Você hoje tem muita informação, tem muito meio de chegar na população. Antigamente a pessoa votava pela cara do santinho que era bonito, porque o santinho estava no chão lá do colégio eleitoral que ele ia votar. Hoje a população está muito mais consciente, tem muito mais informação na mão. Por que o voto tem mudado? Porque a população tem tido mais consciência, tem analisado melhor, sabe por quê? Quem sente é ela lá na ponta. É verdade. Quando ela vai no posto de saúde e não tem o atendimento que ela quer, quando ela fica 30 dias esperando um exame sair, quando o filho dela quebra um braço lá e fica lá 3 meses esperando para fazer uma cirurgia eletiva, é ela que sente na pele aquilo ali. É ela que vai procurar sair de casa com o carro e cair num buraco. É ela que passa e é atropelada porque não tem placa de sinalização. É ela que vê o filho voltar para a escola porque não tem merenda. É ela que sente essa dificuldade. Exatamente. É ela que nós precisamos entregar resultado hoje. Porque a classe mais abastada tem o seu plano de saúde, tem o seu colégio particular, né? Seu carro é mais alto, sustenta os buracos, mas a classe que mais necessita é a que mais é enganada externamente na política e é a que mais sofre quando vota errado. Ela precisa ter mais consciência de votação. Hoje, uma cesta básica hoje é cara. Porque é cara porque o voto dela vai pela cesta básica e ela passa 4 anos passando necessidades. Porque não tem condições de trabalhar, porque a creche não funciona. O menino dela não muda de vida porque o ensino não evolui.
o posto de saúde não atende ela não tem os exames preventivos, porque os programas sociais não são atendidos. Então, isso aí custa muito caro. A população está cansada de ver isso aí. Está na hora de nós colocar mais responsabilidade na eleição. A hora que você for votar, você tem que colocar. Quando você vai contratar alguém na empresa, a pessoa não tem que entregar um currículo? Exato. O cara não avalia o currículo da pessoa que está lá? Por que a gente não faz isso na eleição? Por que é mais bonito o vídeo? A festa do Pão e Circo é mais bonita? Nós precisamos avaliar o currículo. Você quer um gestor para sua empresa? Qual a capacidade que ele tem que ter? Ele tem que saber gerir orçamento, gerir pessoas, gerir processos. Isso aí você só faz com quem tem capacidade. Tem uma fala que a última vez que eu conversei com o Marcelo Silva aqui, não sei se você viu o episódio dele, e tem uma fala dele que ficou na minha mente, que ele fala assim: já trabalhei com bons gestores que são maus políticos. E já trabalhei com os maus gestores que são bons políticos. E às vezes isso tudo, na minha leitura, fica na mão da população escolher. E se a gente não tem veículos de entregar o perfil certeiro para essa pessoa, ela cai nessas armadilhas. Porque às vezes não escolher um bom gestor por ele não falar aquela linguagem que o povo quer ouvir, e quase sempre o que os bons políticos entregam são promessas que não vão ser cumpridas. Que não cumprem. E que não cumprem. Então seria muito bom, seria de bom alvitre as pessoas começarem a ter tato, a escanear perfis. Eu não quero alguém para ficar me prometendo, eu quero alguém para fazer, com qualidades de que faça. Alguém que entregue resultados. Alguém que entregue Tem que entregar resultado, a palavra é essa. Tem que avaliar os processos que nós temos na gestão, melhorar os processos, tornar eles mais baratos, tornar eles mais públicos e transparentes e entregar resultado lá na ponta. O que importa é o resultado entregue na ponta. Quando você não entrega resultado, não adianta você ter um Instagram bonitinho, Exato. que faça propaganda, que faz isso. A população vai lá no posto de saúde e não tem nada. E aí? Adiantou o quê? Não adiantou nada. Você precisa ser um gestor que entregue resultado. É resultado que precisa ser entregue. Hoje a gente não mede os resultados. A população fica naquele joguinho, sendo jogada para um lado, sendo jogada para o outro. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é bonito, isso não sei. Não, é resultado. Conseguimos atender a população, o cara conseguiu ir no posto de saúde resolver o problema dele. Você conseguiu fazer um acompanhamento de uma mulher, né? Fazer os exames, mamografia, fazer isso, fazer aquilo. Bacana. Não conseguiu entregar, você não fez nada. Exato, exatamente. Você precisa entregar. É entrega de resultado. A palavra é só essa. Quando vai fechar o caixa não bate. E aí? A gente faz isso na empresa todo dia. Exato, exatamente. A gente faz isso na empresa todo dia. Você avalia se está ganhando dinheiro, se não está, o resultado da operação, né? O funcionário que veio trabalhar não veio, se está feliz com o resultado, não está, se ele está satisfeito com o salário, não está. Isso é feito todo dia na empresa particular. Deixa eu te dar uma notícia. Tem muita pergunta. Tá fervendo de pergunta. Arrocha. Bora. Manda aí. Vamos começar aqui com uma que já foi falada já. As que já foram feitas, Thiagueira, eu acho que é bom a gente dar umas puladas nela, né? Mas é assim, ela tem um detalhe diferente. Então, nela. Arrocha. O Fabiano falou o seguinte: quais dos planos de governo para o agro, né? Uma área tão importante para o PIB de Gurupi. O agro precisa ter condições, é aquilo que a gente falou. As estradas vicinais, que são poucas em Gurupi, precisam estar redondinhas. Você precisa ter um parque industrial que dê condições de você instalar uma indústria. Aí, o parque industrial eu tive lá. Você tem que estar com ele limpo, tem que estar com ele organizado, você tem que estar com ele com segurança, que é o maior problema que nós temos lá. E segurança, nós precisamos botar um ponto bem aí. As guardas municipais hoje podem andar armadas. Porto Nacional tem isso, Araguaína tem isso, Colinas, se eu não me engano, tem isso. Gurupi precisa ter isso. Porque a polícia militar, o contingente, não consegue atender todo o município Gurupi. Não consegue. Fazem um ótimo trabalho. Sim. O W Costa, aqui como comandante, é um dos melhores comandantes que nós já tivemos em Gurupi. E eu falo isso pra ele de boca cheia. Concordo. Amigão meu, gosto demais do W Costa e é um cara competentíssimo. Só que a prefeitura pode ajudar. Sabe o que eu acho lindo na Polícia Militar em Gurupi? Que parece que ela conhece cada cidadão daqui de dentro. É interessante. Isso, eu acho tão bonito isso. Parece que eles conhecem cada um. Quando a pessoa é diferente, eles... Epa,
Para aqui, vem cá. Desde o tempo do comandante Barbosa, que hoje é o comandante-geral das polícias, eles estreitaram a relação do comando com a população. Então, do Barbosa para cá, nós tivemos uma outra concepção dentro da polícia. A polícia militar juntou com a população. Isso trouxe uma segurança muito maior. A sensação de segurança é muito mais importante que a segurança. E você tem ela em Gurupi hoje. Só que o distrito industrial, por exemplo, está longe. Uhum. Então nós precisamos lá. Como é que a gente vai solucionar isso aqui? Mantendo limpos os lotes vadios que tem lá, né? Você tem que fazer. Ah, mas é difícil manter. Mas tem que ser feito. Coisas que têm que ser feitas não se discutem, elas precisam ser resolvidas. Aí você dá a possibilidade para uma agroindústria vir para cá, para uma beneficiadora de soja vir, para uma beneficiadora de milho. O nosso parte da ferrovia, o nosso pátio aqui, precisa ser desenvolvido. O fazendão está começando a desenvolver com recurso próprio. Isso é uma vergonha, né? Nós precisamos chamar o poder público. Ah, não depende de Gurupi, chama quem depende. Exato. É o governo federal? Bate lá na porta, ei, vamos solucionar isso aqui. Não adianta, os problemas estão aí, você precisa resolver. Ah, mas não é da minha esfera. Afeta a população de Gurupi? Afeta. Eu tenho que mexer. Doa quem doer. Tem que se indispor. Você não adianta ser político o tempo todo. Não, eu vou gerir Gurupi para Gurupi. Exato. Eu não tenho que gerir Gurupi para Palmas, não tenho que gerir Gurupi para Porto, nem para governo, não. Eu tenho que gerir Gurupi para Gurupi, para os gurupienses. Se eu tenho que brigar com o governo, você tem que brigar com o mandatário federal, eu vou lá, vou bater na porta. Ei, chefe, me ajuda aqui que nós estamos precisando lá. Ah, não sei o quê. Vou chamar o Ministério Público, vou colocar isso aqui na roda, vamos mexer isso aqui. Seria muito interessante, Cristiano, você já mostrar pelo menos algumas 2 ou 3 alianças fortes com grandes empresas para você colocar dentro do industrial. Seria muito interessante, porque com certeza eu acho que você tem essas veias, a forma de conseguir puxar grande empresa para dentro do parque industrial. Manda, Tiagueira. O povo tá tudo louco, querendo. Inclusive, a próxima pergunta aqui do Paulo é justamente isso. O que traria de novidade para a cidade, além de uma boa gestão? Ele quer dizer o seguinte, sobre algum programa que ele já tenha em mente algo que mudasse a cidade. Como eu falei, para você mudar a cidade, a parte de infraestrutura é obrigatório. Né? Então você tem hoje grandes gargalos, dá uma chuva em Gurupi, alaga a cidade. Então você tem que mudar a cara da cidade com obras que impactam a cidade. Né? A última grande obra que nós tivemos que sinaliza foi o Parque Mutuca. Então nós precisamos, há quanto tempo tem isso? Nós precisamos de grandes obras que impactem. Busca de recursos, nem que o Caraguaína buscou no Banco Internacional. Nós temos capacidade para isso? Nós temos que ter projeto, tem que ter sonho. Se você não tem projeto, como é que você vai fazer isso? E eu não sei nem se de repente dentro do caixa da prefeitura tem dinheiro. E se tiver, você faz agora. Exato. Né? Você tem uma alça viária que custa 40, 50 milhões e você não consegue fazer. Pô, mas se você tem dinheiro para fazer isso, fazer aquilo, qual é a sua prioridade? Qual a prioridade do seu governo? É solucionar o problema e desenvolver Gurupi? Então eu vou focar nisso aqui. Então, são o que você tem que fazer. Buscar recursos para desenvolver Gurupi. Quando você faz uma gestão que sobra dinheiro, que você investe, que você mostra que você tem capacidade, o empresário olha diferente para você e fala se aquele município vale a pena. Gurupi tem uma vocação de ser o elo, um eixo aqui, da 242, que vem do Mato Grosso, né, para sair para o leste e oeste da Bahia. A gente tem que fortalecer isso aí. Como é que a gente fortalece isso aí? Fazendo infraestrutura. Aí o caminhão tem que passar dentro da cidade. Exato. Vem cá, mas você não vai fazer a parte sua? Tem que fazer a parte sua. Que é causador de muitos acidentes, por sinal. Mas quando você não quer solucionar, você não soluciona. Você tem que ter o peito e falar assim, isso aqui eu vou resolver. Como é que você resolve isso aí? Bom, em vez de eu fazer um carnaval de 8 milhões, eu vou resolver isso aqui. Boa. Né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que achar soluções. Como é que você acha soluções? Reinventando, olhando dentro da prefeitura o que você consegue fazer. Eu não tenho dinheiro para isso. O empresário também não tem dinheiro para fazer um monte de coisa, mas ele vai lá no banco, pega um financiamento, ele sabe que vai dar resultado aquilo que ele investir. Então eu vou no Banco Internacional, bato na porta,
Se você me der esse dinheiro aqui para nós fazer isso aqui, ó, de obras, o município meu vai sair de 90 mil pessoas para 150. Eu vou arrecadar muito mais, vou gerar muito mais emprego, muita renda, vou colocar mais dignidade na vida das pessoas. O cara olha no Banco Internacional e fala assim, esse dinheiro aqui vale a pena ir para lá, porque eles vão me pagar. Porque a cidade vai crescer, vai ter mais dinheiro, você aumenta a per capita e você desenvolve a cidade. Muito bom. Manda outra, manda outra. Aqui uma das últimas perguntas aqui, o Dr. Adriano Moreira, ele fala o seguinte: não seria uma ótima ideia fecharmos algumas ruas do centro de Gurupi aos domingos para que as famílias possam passear e comprar? Eu acho, eu tô atrás de um engenheiro de tráfego ainda. Mas assim, a Goiás hoje, ela passa por uma ideia de ser mão única. Você arrancar o canteiro central dela, né? Transformar, crescer um pouco a calçada dela e você fazer um centro de compras que você seja mais tranquilo. Você faz um estacionamento espinho de peixe e você dá outra visão para ela. É uma obra impactante? É. Tem alguns comerciantes que não gostam da ideia? Tem. A Goiás ainda é rodovia, né? Entendeu? Mas ela é rodovia, mas o DENIT tá doido para passar pro município e o município nunca quis. Porque Se passar pro município, fica melhor para fazer isso aí? tem que passar pro município para fazer. E como ela Simplesmente não querem. O DENIT é doido para passar pro município, mas o município acha que se o DENIT ficar fazendo o asfalto lá já é o suficiente. Então você tem que pensar fora da caixa. Quer melhorar o centro de Gurupi? Né? Hoje você tem vários centros de Gurupi. Você tem um centro na S15, você tem um centro na Goiás, você tem um centro lá na 13. Você tem que melhorar isso aí. Quando ele fala que ele quer fazer as compras passeando com a família, ele precisa ter um espaço para isso. E o espaço dele é o público, é a calçada, Exato. né? É a rua. Então, isso aí tem que estar melhor definido para ele. Você pode mudar os horários de atendimento, você pode propor para o comércio de Gurupi funcionar um horário até mais tarde, que é mais fresco o calor. Então, você tem que reinventar. Mas como é que você reinventa? Quando você pensa fora da caixa. Muito bom essa ideia. Já imaginei aqui a Goiás funcionando de 7 às 9, tudo parado, só pro comércio. Entendeu? Então você pode crescer, você pode dar oportunidades. A feirinha foi criada com oportunidades, você pode melhorar o ambiente da feira aos domingos, você pode melhorar as outras feiras que tem. Mas como é que você faz isso? Pensando fora da caixa, chamando o pessoal assim, o que eu posso fazer para melhorar a sua vida? O que eu posso fazer para melhorar a sua questão na cidade? Como é que você atende seu público diferente, melhor? Como é que você faz isso? Ele me dá a ideia, eu projeto e coloco em ação. Em algumas cidades não, em alguns setores de Gurupi já está começando algumas feiras ao ar livre. Elas já funcionam. Mas isso não já poderia pensar em construir feiras realmente e não deixar para eles se organizar com as banquinhas, aí um tem tenda, outro não tem tenda, aquela coisa toda. A gente tem 2 grandes feiras, saída para o peixe, feira da Rua 7. E as feiras para os setores? Eu acho que nós precisamos pensar em espaços públicos que sejam multiusos. Né? Um lugar que você faz a feira, que o pessoal também utiliza para o lazer. Boa. Porque você não pode simplesmente fazer uma feira na semana e deixar o resto do espaço vazio parado. O Gurupi, por exemplo, precisa de um centro de eventos, né? Onde você faça um agro 360, aonde você possa fazer uma feira agropecuária, que o espaço hoje já não dá, né? Um auditório para unir, um carnaval fora de época que foi feito no estacionamento da universidade, pode ser num espaço de eventos. Então, assim, a universidade tem uma área do lado, de 40, se eu não me engano, de 40 e poucos alqueires, que você pode fomentar um centro de eventos ali. Um lugar que você traga palestras, um lugar que você faça festas, que você faça o São João, que você faça grandes feiras, que você faça feiras de negócio. Então você tem que criar espaços. Você criou só o Parque Mutuca lá atrás. Você poderia ter aberto o Poço do Meio, né? Imagina, você tinha um projeto pro Poço do Meio na campanha passada que falavam a 4 cantos. Eu lembro. Se você interligar a 153 ao Poço do Meio e abrir um outro canal que vai sair na 242, você vai ampliando o tráfego da cidade, você vai crescendo a cidade, você vai desenvolvendo. Então, esses canais, você tem que pegar alguém que entenda, um engenheiro de tráfego, auxiliaria muito nesses projetos. E a mobilidade passa por aí. Quando você tem uma via da integração que chega num ponto, ela para, você tem que pensar a continuidade disso aí quando você faz a obra. Você não pode parar isso aí. Esses corredores precisam ser
finalizados e alimentados. Os parques, quando começam a obra, até tem que ter começo, meio e fim. Ela não pode passar 10 anos se arrastando para poder terminar a obra. Concordo. Aí passa para outro gestor e fala, não gostei dessa árvore aqui, não, vou plantar ela de cabeça para baixo. Aí muda todo o projeto. IP roxo, não, traz um amarelo. É, justamente. Então, isso aí nós precisamos mudar. Manda, Thiago. Tem uma aqui. Pisônio, o que você traria para a Secretaria Municipal, melhor, quem, né? Quem você traria para a Secretaria Municipal de Saúde para as realizações de exames com mais agilidade? São processos, né? Quando você fala assim que está emperrando em algum ponto, são processos. Tem gargalos na gestão de hoje, não teve gargalos na gestão passada, mas são processos. O que uma pessoa de saúde me falou? Falou, Cristiano, se você for num posto de saúde, você tem um tipo de atendimento. Quando você for num outro posto de saúde, o atendimento é outro. Se você for no outro, é um atendimento totalmente diferente daqueles dois. Por quê? Você não tem padrão de processos. Na empresa, você lida muito com processos. E no público, você faz poucos processos. Então, isso é gestão. Você melhorar processos, melhorar para chegar num resultado final, são processos. A pessoa chega lá, vai fazer um exame. Ela faz o exame lá e o laboratório só libera quando fecha um lote e a prefeitura paga. Às vezes demora um mês para fechar um lote, 2 meses para fechar um lote. Um simples hemograma demora 20 e poucos dias porque tem que fechar um lote. Não é assim que tem que funcionar. Tem alguma coisa errada no processo. Então, esses processos precisam ser reavaliados, melhorados, e você tem que pegar alguém que seja do sistema, que entenda daquilo ali e falar assim, ó, é aqui que nós vamos funcionar melhor. Porque se você não fizer isso aí, você tá jogando dinheiro fora. Trabalhar com competências mesmo, né? Aí Não essa adianta. pessoa já procurou outro posto de saúde, às vezes fez um exame de novo num particular para poder andar mais rápido. Aí você já gastou 2 vezes a mesma coisa. Então, assim, você tem que pensar em solucionar problema e entregar resultado. É onde é que a gente bate lá. Gestão entrega resultado. Como é que você entrega resultado? Com equipe competente. É aquela primeira parte que você tem que fazer na gestão é montar uma equipe competente que te entregue resultado. Concordo. E é isso aí, a primeira parte. Pensar assim, eu creio que é essencial. É essencial para quem pensa administrativamente, Exato. gerencialmente. Politicamente, muita gente pensa diferente. Então, nós precisamos mudar esse pensamento. Nós temos que trazer uma gestão que pense na entrega de resultado para a população. É isso que nós precisamos pensar. A população tem que sentir que a prefeitura está ali, o Estado está ali, entregando resultado pelos impostos que ela paga. Agora, se a população não sente isso aí, como é que ela vai... Por isso que está todo mundo insatisfeito. Por quê? Eu pago meus impostos e não tenho nada em troca. Você precisa entregar em troca aquilo ali. E aí você tem um funcionário que tem que qualificar e pagar melhor para ele entregar um resultado melhor para a população ser melhor atendida. É uma cadeia. São processos que você tem que desenvolver e tem que gerir, mas só faz isso com gestão. Baixar o ITBI um pouco. O ITBI da nossa cidade é alto, né? Eu falo assim, o pessoal fazia antigamente ITBI por valor venal. Uhum. Agora não, é valor do imóvel real. Beleza, então baixa o ITBI. Exato. Você criou uma distorção aí. Quando você tinha um ITBI que era pelo valor venal, beleza. Agora você tem um ITBI pelo valor real, baixa o ITBI, baixa o percentual. Quando você desestimula as pessoas a comprarem imóveis porque tá caro para manter, você deixa de ter negócios na cidade. Você Exato. bota todo mundo para vender o imóvel, não tem quem compra. Exato. Aí você desestimula um negócio na cidade. Outra coisa, você precisa criar um imposto progressivo e delimitar as áreas. Lote no centro, você constrói, o imposto vai começar a subir. E delimitar essas áreas. Ah, Cristiano, vai ter muita gente chiando. Gente, é pelo bem da população, pelo bem da cidade. Vai ter gente chiando? Vai, mas vai ter gente que vai agradecer isso aí. Com Então, certeza. Nós precisamos pensar pelo bem comum da comunidade. Beleza, tu quer manter um lote no centro sem construir? Beleza. O imposto vai ser progressivo. Ah, mas essa é ruim, a medida impopular. É impopular. Mas é honesta. fomenta. É honesta com o resto da população. Exato. E aí que Concordo. você tem que pensar no bem comum. É no bem comum que você pensa. E aí você vai diminuindo o resto dos impostos. É assim que tem que funcionar. Concordo. Quanto Que é uma trava isso aí. Tem um cara que quer construir, o cara tem 10 lotes nos entornos da Goiás aí, na Goiás, 10 lotes. Não faz nada, fica ali só na especulação esperando aumentar valor. Então, assim,
O baque que deram no IPTU foi muito. Foi uma pancada aí. Tava defasado, beleza, mas desse tanto não dá. Tinha que ser progressivo. Você tem que entender, senão acabamos de sair de um Covid. Exato. O empresariado saiu de um Covid e pega umas taxas, né? Agora que dobraram. Alvará de funcionamento dobrou, vigilância sanitária aumentou bem. Então, peraí. Mas eu tô vendo que você tá começando a respirar, sair dos aparelhos, eu vou lá e te boto nos aparelhos de novo. Exato. Que tipo de gestor eu sou nessa parte? Eu tenho que entender. Quanto mais o dinheiro tiver na sua mão, mais você investe. Quanto mais você investir, mais a prefeitura arrecada, mais gera emprego, mais gera renda, mais melhora a qualidade de vida da população. É nisso que nós precisamos pensar. Nós temos que gerir melhor os recursos. Só que hoje você não consegue nem saber como é que tá esses recursos. O portal de transparência tá com Justamente. probleminha. Manda. Bom, agora, pelo que eu vi aqui, tem algumas perguntas, mas todas elas já foram respondidas aqui no decorrer da programação. Então, como você já aceitou toda a proposta do Poderoso Pod, na próxima, se encontrar na mesa redonda, apesar que aqui é um retângulo, né? Mas a gente tira as pontas. Né? Exato. Se encontrar e, pelo jeito, eu vejo que você realmente está disposto para essa corrida. Eu estou disposto para o debate. Muito Se a bom. população entender que o Cristiano, no final do processo eleitoral, não era a melhor escolha, beleza. Mas se eu conseguir enriquecer esse processo político de uma forma que nós conseguimos ter uma grupo melhor depois desse resultado eleitoral, eu já vou ficar muito satisfeito. Mas vou ficar muito mais satisfeito se eles entenderem que eu sou mais capacitado para administrar uma cidade, para gerenciar uma cidade, para ser funcionário público da população. Entregar resultado para a população. Ah, Cristiano, mas é se expor demais. Não se preocupe, eu estou pronto para me expor. Eu estou pronto para chegar lá e entregar resultado. Eu não seria louco o suficiente de entrar para um lugar sem eu só tivesse a capacidade de chegar lá e entregar o resultado que eu quero entregar. Eu só estou me colocando à disposição porque eu sei que se me colocar nessa cadeira, eu vou entregar muito mais do que a população está achando que eu vou entregar. Perfeito. Muito bem. O que vocês viram aqui é Cristiano Pisoni apresentando o seu perfil para você no Poderoso Pod e também se habilitou ao debate. Temos Josi Nunes habilitada ao debate, Cristiano Pisoni habilitado ao debate e os outros ainda tá carregando ainda não deram respostas, nem para o episódio de perfil e nem para o debate. Mas fica aí, lanço o convite para todos vocês. Sejam bem-vindos ao Poderoso Pod, fica com a gente, acompanha os nossos cortes, se inscreva na nossa página do YouTube, @PoderosoPod, no Instagram, poderosopod.oficial. Cristiano Pisoni, foi um prazer, uma honra te ter aqui no Poderoso Pod. As portas estão sempre abertas para você. Prazer foi todo meu, fico muito feliz aí pela oportunidade. Para quem estiver assistindo, vendo os pedaços aí, segue a gente no Instagram lá, Cristiano Pisoni. Vem conhecer um pouco da história, vem conhecer um pouco das propostas. Daqui a pouco a gente vai estar lá inserindo plano de governo, ideias. Você pode colaborar também, dar a sua ideia para o negócio. Ótimo. Vamos construir a 4 mãos uma Gurupi diferente. Né? O nosso desafio é mostrar para o gurupiense que Gurupi pode mais. Gurupi pode alcançar, Gurupi pode ser uma cidade muito melhor. Se hoje o Gurupi é uma boa cidade, imagina se nós tivéssemos um administrador na cadeira. Então nós podemos fazer uma coisa bem diferente para Gurupi, nós podemos revolucionar a Gurupi e nós podemos fazer uma Gurupi muito maior do que ela é. Muito bom. Tá aí o episódio de hoje. Até a próxima e tchau.